Salve, salve, cultures! Estamos começando com mais um podcast Cultura Milanesa, gravado aqui no Renderizando Studios, com grande produção, áudio e vídeo para você. Peço já de cara aqui aquele like no vídeo para você poder potencializar nosso trabalho, comenta, compartilha e hoje a gente está com ele. Ele, que é a presença certa nas feiras literárias, que é um cara que é campeão de vendas e a receita da sua economia, da sua casa, provém de quadrinhos, o que é um grande feito para o nosso país, né? Everton Ferreira, mande seu salve aos cultureses. Salve, salve, cultureses, né, muito bom estar aqui com você, Rômulo, obrigado pela oportunidade. Ao Júnior também que está aí, ó, atrás das câmeras aí, né, e vamos bater um papo aí, falar um pouquinho de quadrinhos aí pra galera aí. Bom, como vocês devem ter percebido, a gente tem bastante quadrinho para falar aqui hoje, né? A mesa hoje está lotada, que é o trabalho dele, o trabalho de sua vida, que, cara, novo ainda, olha só, um artista novo, É, que ainda tem muita estrada pela frente e que, cara, já produziu tudo isso pra gente, né? Eh, Eberton, acho que a gente pode começar talvez pelo início, né? Pela origem. Como você se conecta com a arte, cara? Como é que pode contar da infância? uhum, Tem um pouco disso aqui retratado na primeira fileira aqui, pessoal, que a gente vai mostrar aham, para vocês que são as obras literárias do Eberton e um pouco do que ele fazia na sua infância, né? isso Mas aí, conta pra gente, se você quiser citar alguém, eu vou mostrando aqui. legal. Então, né, aqui na mesa, né, nessa primeira fileira, como você falou, tem aí 2 livros, né, que eu lancei quando eu era bem jovem, né, eu estava com uns 20 anos de idade quando eu lancei né, o Jornada Obscura. O que que acontece, né, falando desde criança, né, um pouquinho da minha história, eh, quando eu tinha meus 8 anos, né, 8 anos de idade, 8, 10 anos, eu já fazia historinhas em quadrinhos, né, eu sempre gostei de quadrinho, né. Só que fazer quadrinho é algo que despende de tempo, né, pra você produzir, né. Então quando eu era criança, pô, eu fazia por hobby, né, por lazer, né. E quando eu cresci, né, eu vou dar uns saltos aqui no tempo, né, não vou ficar falando detalhes também. Mas quando eu cresci, quando eu já estava já um adulto, né, já tinha começado a trabalhar, já estava namorando, né, estava prestes a me casar. Nesse período, eu tinha uma vontade ainda de, sabe, produzir arte, né. Eu sempre fui um criador de conteúdo, assim, né, de escrever, de criar universos, né. Só que fazer quadrinhos não dava mais por causa do trabalho, né, eu não tinha tempo suficiente para ficar, desenhando, criando aquelas coisas todas. E aí eu resolvi escrever livro, né, e aí surgiu aí o Jornada Obscura, que é uma trilogia, eu lancei somente o 2 dessa trilogia, mas os 3 livros estão escritos, né. Escrevi até mais, tenho outros 2 livros inéditos que estão engavetados lá. Mas a minha paixão não adianta, ô Rômulo, a minha paixão sempre foi quadrinho, né. E aí, depois de uns anos que eu fiquei bem afastado de tudo, né, eu parei de escrever livros, né, de desenhar então eu tinha parado há muito tempo, né, eu acho que estava mais de 10 anos sem fazer nada de quadrinho, muito mais de 10 anos. E aí eu tive uma videolocadora, né, eu trabalhei, né, teve um período da minha vida que eu virei comerciante, eu trabalhei numa videolocadora e nesse tempo ocioso que eu ficava esperando os clientes chegarem, aí eu comecei a voltar a rabiscar. E aí foi quando surgiu ali o Binquinha, que tá ali na mesa ali, né, que é um fanzine. Por que que é um fanzine? Porque eu fazia tudo na mão, né, eu fazia à mão, eu xerocava, eu grampeava em casa, né. Então, eu retomei esse trabalho aí da época de criança e eu comecei a fazer. Eh, Pegando situações engraçadas que aconteciam comigo, é tipo Turma da Mônica, né, meus familiares, amigos, eles são personagens aí nesse universo de Binhoquinha. Foi alguma das inspirações, Turma da Mônica, na época ou Então, né, é engraçado, Rômulo, que eu nunca fui, assim, super fã, da Turma da Mônica não. Eu sempre gostei mais de terror e super-heróis, sabe. Mas quando eu comecei a voltar a fazer quadrinho, né, assim, só para passar o tempo mesmo na loja, o meu traço, eu me sinto mais confortável em fazer um traço mais cartunesco, assim. E aí eu falei: "Ah, vou fazer o Binquinha", que era aquela coisa de criança que eu tinha, né. Na verdade o Binquinha surgiu por causa de um trabalho da escola de uma prima minha. Eu lembro bem que é até essa primeira história aqui, ó, do Halloween, né. Ela queria na escola estavam querendo comemorar o Halloween e eles que um professor lá, não sei se era de português dela, queria que fizesse uma historinha de 3 páginas com o Halloween.
Aí eu, naquela época de criança, né, adolescente, todo mundo vinha, quando era coisa de desenho, vinha todo mundo pra cima de mim, né. E aí e aí eu acabei fazendo esse conto para ela, aí foi um sucesso na escola lá, todo mundo gostou, aí eu acabei fazendo, entendeu. Essas historinhas do Minquinho aí virou, virou, né, uma franquia, vamos botar assim, né, só que ainda era coisa de criança, né, eu não fazia com o intuito de vender, era só para mostrar para os amigos, para os familiares, era uma brincadeira. Essa capa aqui, por exemplo, fala dela aqui. A É. gente falou no off, né? Conta pro É. pessoal. Essa capa aí, por exemplo, já era numa época que eu estava ainda namorando a minha esposa, né, que é a Érica. E aí, nessa capa aí você vai ver aí o meu pai, a minha mãe, a minha irmã, a minha esposa, que na época era minha namorada, o meu sogro ali montado a cavalo, o meu cachorro Marley que fugiu, sumiu, nunca mais vi esse cachorro, safado. Saudade dele, cara. A minha sogra, enfim. Então, assim, pra você ver, eu mesclava, né, eu mesclava situações reais e pessoas também, né, do meu convívio, com histórias engraçadas. Às vezes, algo que acontecia engraçado eu colocava ali, às vezes algo que uma piada, eu misturava uma piada ali, botava, sabe. É tipo a Turma da Mônica mesmo, é bem o que o Maurício de Souza faz lá com a Mônica, né. Então, assim, esse foi o meu começo de retomada da minha arte, né, que foi lá, por volta de 2010, assim, quando eu estava ainda trabalhando na locadora, e eu comecei a rabiscar só, cara, sem intuito de vender, sem nada, cara. Eu estava rabiscando, assim, na mesa, assim, no balcão, né, aí vinha o cliente: "Ah, você desenha? Você está fazendo quadrinho? É quadrinho? Você vai vender?" Aí eu falei: Você compraria?" "Compraria." Mentira, não compraria nada, mas falava que compraria, né. Aí eu: "É mesmo?" Falei: Então eu vou fazer para vender então. Aí foi assim que eu comecei, sabe, a entrar efetivamente no mercado. Na verdade, Rômulo, eu achava que só tinha o Maurício de Souza que fazia quadrinho no Brasil, né. Aliás, eu converso com os quadrinistas até hoje, e todos os quadrinistas que a gente passa a conhecer, é inacreditável, né, mas eles sempre acham que estão sozinhos, que eles acham que não tem mais ninguém que faz quadrinho, que é só o Maurício de Souza. Até hoje é assim, imagina, né, com essa globalização toda, com essa internet toda que a gente tem aqui, mas são bolhas, né, cara, a gente não consegue se enxergar a nível nacional, sabe. Quer dizer, até consegue, mas são bolhas, né. Eu acho que são bolhas e acho que também isso é um retrato da nossa época, né. A gente, por exemplo, 90, 2000, a gente tinha muito essa questão de estamos sós na nossa bolha. É. Por exemplo, eu lembro que alguém me trouxe um livro do André Bianco, por exemplo, que é um dos autores aí Pô, que sou fã, é um dos meus sim. autores favoritos aí de todos. E aí, cara, alguém me trouxe o livro dele. Eu me sentia com uma raridade na mão ali que só eu tinha, e eu procurava pessoas para tentar conversar sobre aquilo. E assim, você não acha, né? Você pergunta, você acha, não é- parece realmente que você está isolado. E quando você acha uma pessoa que leu, aí você ganha um mundo, né, cara? Cara. Aí você fala, caraca, que incrível e tal. E aí você tá falando do ponto de vista de quem produz, né? Que aí Sim. eu acho que é outro tipo ainda, talvez, dessa bolha da época mesmo, de cara, eu tô produzindo aqui, acho que só eu tô nessa luta aqui. Uhum. E eu acho que é aí que vem os eventos, né, os encontros, aí vem, esses momentos aí onde essas pessoas se conhecem, É, isso é precisam importante. sair de casa, né, e aí hoje você tem as redes sociais, a internet. Sim, então, né, pra você ter ideia de como é que eu comecei a descobrir esse universo, foi assim, né, como eu falei, eu pensava também que eu estava sozinho, né. E aí eu criei na época ainda do Orkut, aí eu criei um um uma página, né, tipo um grupinho, né, lá dentro, chamado Quiferj, Quadrinistas e Fanzineiros do Estado do Rio de Janeiro. Com o intuito de divulgar e ver se alguém apareceria, né, "Ah, eu sou daqui, né, e tal". E, cara, pra minha surpresa, toda hora aparecia um, cara. Aí eu falei: "Como assim, cara?". Aí eu comecei a descobrir que tinham outros produtores também, quer dizer, ou aspirantes, né, eu era um aspirante também, né, não era um produtor que estava no mercado, né, mas pessoas que produziam para si ou para os amigos, sabe, e que não estavam inseridos porque o nosso mercado ele existe, né, o Rômulo, mas até hoje, o nosso mercado de quadrinhos, assim como o mercado literário, ele existe. Só que é um mercado difícil que a gente tem aqui, né, a gente não tem um mercado que realmente dá emprego para quem trabalha com quadrinho. Né, eu vou ganhar só para desenhar, eu vou ganhar só para roteirizar, eu vou ganhar só para fazer capa. A gente não tem um mercado consolidado. Não é que não tenha, isso acontece. Mas não num nível que eu vou viver da arte, sabe, não é todo mundo que consegue, né. Então, pô, foi muito legal ter esse primeiro contato com as pessoas lá e eu falei: "Pô,
inclusive esse grupo existe até hoje, né? Migrou para o Facebook, né? E tá lá até hoje, né? Crescendo lá. Qual que é o nome do grupo? É Quiferres, Que ferve? quadrinista, né? QU, né? É Quiferres. É porque mistura quadrinistas independentes do estado do Rio de Janeiro, né? Ainda em origens, né, você sempre foi pra mim esse cara que fazia isso mesmo, que você falou. Tipo assim, eu quero saber, será que existe vida, né, em outros planetas? Será que existem quadrinistas além de mim? E você sempre buscou, hoje a gente, por exemplo, eu percebo muitos coletivos fortes, gente que produz com qualidade, Tem, editoras que se envolveram, até um salve editora Quimera, por exemplo, que sim. já fez várias ativações com a gente aqui. Tem um grupo bem forte também que eu quero citar aqui, que é o Cineverso, né? Cineverso, a gente tem outros, e se a gente lembrar de outros grupos aqui, a gente vai falando, porque não é demagogia, nem esse cara patrocina, não tem nada disso. É só porque é muito interessante ver como é que a consolidação aumentou, Uhum, cresceu, ficou mais sólida, sim, os produtos automaticamente saíram com mais qualidade de editorial, verdade. e essa galera cresceu. E quem ganha é a gente, né? Então, se eu lembrar aqui de mais coletivos aqui, a gente vai falando. Beleza. E se vocês estiverem por aí, fala assim, pô, não falou e tal. Não falou o meu, bota aqui nos comentários que a gente faz algum conteúdo no canal específico para vocês, tá bom? E aí sobre isso, Isso é legal. você sempre criou essa teia, né? Até um dos momentos que foi para mim também esse momento de conhecer esses outros coletivos, essas outras Uhum, pessoas, foi quando você começou a me trazer para aqueles eventos online e você até teve uma verdade. CCXP, não foi? Foi a CCXP Worlds, né? Que rolou naquela época da pandemia. E aí eu fiz uma série de lives chamando essa galera de quadrinhos, né, ali para participar. E foi ali também que esses grupos foram conhecendo outros e, cara, sabe, amizades foram tecidas ali nesse período, né? E o Coletivo Cineverso surgiu dali, sabe? Então, né, que eu não participo do coletivo efetivamente, não sou um membro, né, mas a gente é vizinho, a gente é tipo vizinho, sabe? Eu tô sempre ali junto com eles ali, sou amigo de um monte de quadrinistas que estão lá dentro e a gente faz parcerias como o Big Mal, por exemplo, né? Big Mal, salve Big Mal aí, pô. Grande Big Mal. Tem muitas coisas aqui que ele tem me ajudado bastante. Então, assim, né? É a bolha, né? É aquela bolha, né? Se você faz quadrinho, cara, você inevitavelmente vai ouvir falar do Cine Reverso, vai ouvir falar do Everton Ferreira, não é porque a gente é famoso, não, é porque a bolha tá ali, cara. Não, é um mundo pequeno, sabe? E todo mundo acaba se esbarrando em algum momento ali, E entendeu? tem um pouquinho de modéstia também do Everton falando isso, porque não que a gente seja famoso e tal, mas assim, eu frequentei muitos eventos com esse cara, a gente foi pra muitos eventos juntos, e é muito curioso, cara, são vários estados ali que ele vai migrando pra fazer os eventos, onde tem evento literário ele vai. E ele falou: "Não que a gente seja famoso". A gente sabe que não é a fama global, aquela coisa e Né? tal, mas, por exemplo, A gente, a gente almeja. todo evento que esse cara vai, é importante ressaltar o seguinte: você tá vendo aqui quantas franquias tem, né? Aí lançou um, beleza. No evento que ele vai no ano seguinte, o cara tá lá batendo nele porque quer o 2. Então, assim, os Verdade. caras cobram os outros eventos. Existe um público, existe uma galera que foi, que É, conheceu e que se apaixonou pela obra, a ponto de estar marcando presença no evento. Acredito que pela gente também a galera deve ir atrás de você. vai. Mas eu vejo pessoalmente, então assim, o cara sair de casa, ir para o evento e no evento buscar o Eberton cobrando as sequências, eu acho isso um Isso não tem termômetro. preço, né, cara? Isso não tem preço. Eu sempre falo isso, né? A gente precisa da grana, a gente precisa vender para pagar as contas, para imprimir também, né? Tudo é dinheiro, né? Mas o que não tem preço, cara, é a galera dar o feedback, sabe? Falar, pô, cara, gostei, ou então, pô, poderia ser assim, assim, assado, interagir com os universos que a gente cria. Ah, cara, não tem preço, realmente. A gente não faz isso aqui para ficar engavetado, a gente faz esse tipo de conteúdo para que as pessoas passem a conhecer, para que as pessoas. eh, a gente entrar na vida das pessoas, sabe? A gente entra, né? Quando né, você fala das feiras assim, é importante as feiras para a gente, né? Porque quando a gente está numa feira literária, ou um evento de anime, ou geek, né? Eu tenho migrado mais para feiras literárias, porque eu acho que nas feiras literárias o público ele está mais sedento por leitura, entendeu? Então, a saída é bem maior, né. Então, por isso eu tenho migrado mais para feiras literárias. E quando a gente está lá, cara, o legal é isso, né, a galera tem esse contato presencial, essa troca de energia, a gente explica o nosso universo para essas pessoas, e quando eles compram, né, e levam
esse material com eu estou indo para casa dessas pessoas, cara, sabe? Você tem noção do que é isso? Cara, você tem, né, Romulo? Porque você também é escritor, você sabe que isso é maravilhoso, cara, né? Uma obra ficcional que você criou, que você se empenhou em pesquisar, né, no meu caso aqui, em desenhar, em arte finalizar, em editar, tá indo para casa de um monte de pessoas e de vários estados diferentes do Brasil, sabe? Né, então pô, eu já ouvi vários relatos já, Rômulo, de pessoas que estavam em depressão, leram meus quadrinhos e falaram: "Eberton, a leitura aqui me deu uma outra perspectiva, cara, não sei porquê, mas me tirou desse estado e tal, eu me despertei aqui, me deu vontade de ler mais", sabe, cara, isso, cara, não tem preço, não tem, sabe. Já que a gente está indo agora para as obras, antes disso, a gente não falou do teu livro, né, a história do teu livro. A gente mencionou ele, falou um pouquinho por alto. Conta pra gente a história dele. É, o Jornada Obscura, eu sempre gostei muito de ficção científica, de viagem no tempo, adoro viagem no tempo, né. Engraçado que com quadrinho ainda não trabalhei com viagem no tempo e nem com ficção científica, ainda, né. Mas quando eu escrevi esse livro aí, eu quis misturar esse monte de coisas que eu gosto, né, de gêneros que eu sempre gostei, tipo suspense, né, o terror, a aventura, a própria ficção científica. E aí eu montei aí um universo, né, que virou uma trilogia, né, é uma trilogia, apesar de ter lançado só dois livros, eh, e fala basicamente aí eu falo sobre aí tem espiritualidade também, assim, mas ficcional, né. Eu falo sobre um cientista, né, aqui do Brasil, óbvio, né, sempre, as minhas histórias sempre têm essa brasilidade, sempre tem. Se passa aqui no Brasil, onde esse cientista ele desenvolve uma pesquisa onde ele cria uma máquina do tempo que ela é a base dela é feita a partir da ideia da criação de uma estrela. É, né, uma estrela, ela é uma implosão de energias, né, que a gente tem aqui na Terra aqui, algo parecido seria a explosão nuclear, né, então ele mexe com energia, nuclear, né, para simular a implosão, né, a criação de uma estrela e criar um portal onde é possível viajar através do tempo. Só que quando ele cria esse portal, sem querer, ele libera seres do inferno. Esse portal ele cria uma abertura para uma dimensão muito além do que ele esperava, né. E aí vem umas criaturas do inferno para cá, criaturas essas que querem destronar o Lúcifer, assim como Lúcifer queria fazer com Deus, né. E aí rola aí uma perseguição atrás desse cientista aí, dessas criaturas, né, espirituais, e ele se associa a um frei chamado Gabriel, né, que que vai levar ele numa jornada, né, por isso o nome do livro é Jornada Obscura, uma jornada onde eles vão ter que sair aqui do Brasil, inclusive se passa em Niterói, São Gonçalo, uma parte de São Gonçalo também, Legal. mas eles vão sair daqui e vão, ter essa jornada até o Vaticano. Aí lá no Vaticano eles estão atrás de forças que estão escondidas lá pela igreja, né, para que ele possa restaurar novamente esse equilíbrio, né, eh, entre o mundo espiritual e o material. E aí vai se desenrolando um monte de coisa. No primeiro volume, é essa história que eu estou falando aqui basicamente. Mas termina ele conseguindo ter êxito na criação de um novo portal, que viaja no tempo, né, mas aí a viagem no tempo que ele consegue fazer, acidentalmente, ao invés de ele voltar para o tempo que ele queria, né, que é antes dele fazer o primeiro teste e anular isso, né, ele volta lá para o passado, ele não tem controle sobre o espaço-tempo, né, aí ele vai para a época da Santa Inquisição. Cara, é legal pra caramba. Então é uma ficção científica, né, com aventura pra caramba, e tem muita pesquisa histórica, sabe. Pesquisa sobre, o Apocalipse também, porque eu falo no terceiro capítulo, que é o final, eu falo sobre o Apocalipse em si, sabe, é bem legal, cara. No final você fala sobre Apocalipse. É, o O Apocalipse. Frei Gabriel e o cientista chama Roberto Vieira, não é isso? Isso, Roberto Vieira, isso aí. Pô, show de bola. Eu queria ver você falando desse livro. É uma trilogia. Eberton falou que esse livro ele é uma trilogia, mas tem texto engavetado ainda. É. Então, parte aqui de mostrar da dedicação desse conteúdo aqui é fazer a gente publicar esses livros aí, porque agora você tem um cara no seu pé para publicar. Cara, então, eu Hã. eu eu pensei em retomar, sabe, tipo de lançar novamente, mas, na verdade, o Jornada Obscura, cara, eu acho que agora,
não daria mais pra ele é uma retratação de uma época, né, porque tem muita amarração com aquelas coisas do fim dos tempos, né, que as profecias de Nostradamus, aquela coisa, o mundo vai acabar na virada do milênio, então é uma coisa que já passou, sabe, né. Eu acho que infelizmente Jornada Obscura, para retomar, para reimprimir, fazer uma releitura, acho que ia ser muito difícil, eu Mas acho. é ficção, ué. Nessa É, realidade, só se fosse uma realidade paralela lá, né, se Nostradamus passando rolou. naquela época, né. Rolou Pra Nostradamus, né? pra você ter sim, sim. Mas pra você ter uma ideia, o Jornada Obscura, ele tem, assim, o futuro dele aqui, eu escrevi quando eu era, eu escrevi em 1999 e lancei no ano 2000, né. O futuro aqui era 2014, cara. A gente já tá em 2024, né, enfim, ali o mundo acabou, o mundo aqui pra gente continua, né. Naquele universo acabou. É É, igual o dieselpunk, o sim. nuclear punk, você vê que Sim. retratinhos ali da década de 60 e o futuro é 60, É, né, o cara ainda usando é aquele uma aquela realidade paralela, né. uma realidade É, paralela, é. essa aí também, sobre não sei, né, quem sabe. Me ajuda aí galera, eu tô aqui tentando aqui, vai lá, mas ele sabe que pode fazer, ele tá Fica a aqui dica, né. E vocês aí, o que que vocês acham aí? Seria legal? Vamos ver, né. Se a galera comentar aí. deixa aí pra gente. Vamos para um cara, o meu preferido dos trabalhos, já sabe qual é, né, Causos. É um que a gente fez um trabalho, inclusive tem um trabalho aqui no canal, completo sobre Causos, assim, a Uhum. cobertura completa, playlist dedicada a essa obra. Eu tenho um carinho muito grande Resende, porque né, você fez também. a gente fez resenhas, review, análise, então, se você quiser saber um pouquinho mais profundo aqui a gente vai falar por alto, né, pontuando, mas se quiser ver, pô, episódio a episódio da revista a gente tem lá, do quadrinho. Mas vamos falar do Causos. O que é o Uhum. Causos? Então, causos, né, vocês estão me vendo aí de chapéu aí, ó, pra quem tá assistindo aqui no YouTube, né, é é por causa desse personagem principal que é o Gonçalo, né, em homenagem à minha cidade, né, natal, eu coloquei o sobrenome desse personagem aí, Gonçalo, que é o personagem principal. Então, eu Porque a que cidade é? São Gonçalo, né. Estamos em São Gonçalo, Rio de Janeiro, então olha aí, ó, mais um gonçalense, Isso aí, mais um então papagoiaba. o Papo Goiaba. Então, assim, eu quis trabalhar com brasilidade, né, o Rômulo. Sempre quis trabalhar com brasilidade. Como eu sou um produtor de conteúdo, eu não vou falar sobre a cultura estrangeira, né, seja qual for, eu vou falar sobre a minha cultura. Então, eu queria algo aventuresco, algo, que envolvesse folclore, né, porque eu sempre gostei muito de folclore, só que é aquilo que a gente estava conversando em off aqui. Eu sempre gostei de folclore, mas eu sentia a falta de um trabalho mais maduro, de algo para o público adulto, né, porque a gente vê muito trabalho infantil sobre folclore, tá. E aí eu falei: "Pô, eh, os causos de interiores é de onde surgiram os nossos mitos folclóricos, né, naqueles contos de interior, a galera sentava ao redor de fogueira, tomando uma cachaçinha, né, falando do saci que roubou a perna do fulano, do lobisomem que pegou, né, o fulano lá, que é o 7º irmão de uma série de irmãs, né. Então tem aquelas lendas lá que né, eram histórias de terror. E isso foi se perdendo, né, foi infantilizado, o que eu não acho ruim, tá, nunca briguei contra isso, não é que eu acho ruim o folclore ser para criança. Eu só acho que faltavam os materiais para as crianças que cresceram, que somos nós, né. Então a gente olha para o folclore: "Ah, não, isso é coisa infantil". Aí eu vou procurar o quê? O folclore americano, o folclore egípcio, o folclore, né, grego, enfim, porque o nosso é infantil. Mas o nosso folclore, ele é legal também. E aí eu criei esse universo de causos, né, resgatando essas histórias de terror, mas como eu gosto muito de investigação criminal, aquela temática meio Sherlock Holmes, né, cheio de enigmas e tal, eu quis né, CSI, então eu quis trazer esse universo de suspense, né, eh, mas levando para o Brasil colônia, né, porque nas minhas pesquisas, as origens do folclore surgiram. Pô, isso é óbvio, né, surgiram nessa época do Brasil colonial, onde as culturas, dos colonizadores, né, que são os europeus que vieram para cá, juntamente com a indígena daqui, né, começaram a criar esses mitos. E aí eu falei: "Então as histórias vão se passar lá no Brasil colonial". Eu fui criando esse universo através das pesquisas. E aí surgiu o Caos, resumidamente falando, mostra aí um colonizador, né, um desbravador, né, algumas pessoas chamam de desbravador, mas é um colonizador que é obrigado a se unir um índio tupiniquim, que eles acabam até tendo relações de amizade depois, para poder investigar uma série de crimes,
crimes sequenciais que estavam acontecendo lá e que vão acabar se transformando nas origens das nossas lendas. Então é como se fosse a história real do passado que virou a lenda que a gente conhece atualmente. Eu quis fazer uma retratação diferente do folclore, eu não queria ter uma leitura mais do mesmo, sabe? E eu sou um leitor ávido de folclore, sabe? Claro que eu não conheço tudo, mas eu nunca vi nada igual sobre, assim, relacionado ao folclore. Causa é bem diferente, é bem bacana, sabe? Para quem não conhece ainda, vale a pena experimentar. Mergulhando, vamos mergulhar mais um pouquinho? Eu vou mostrar aqui, eh, vou mostrar, eu guardei aqui, mas vou mostrar a capa novamente. A partir desse momento aqui pode ser que tenha algum spoiler, então galera, alerta de spoiler para você que está assistindo aí na tela de causas, tá? Vamos falar um pouquinho aqui, quem que tá nessa capa aqui, o que que o Gonçalo vai enfrentar? Isso aqui é a origem, né, é o primeiro, ele tá novinho aqui. Isso, o Gonçalo ele chegou há pouco tempo no Brasil, né, junto com as primeiras caravelas e tal, e ele vai enfrentar um primeiro dilema lá, né, assassinatos que estão acontecendo, se você virar atrás, aí vocês vão ver que o assassino ele arrancava os pés das vítimas, né, e levava os pés embora. Então tem esse mistério, né, em torno dos crimes, né, que criatura é essa, né? Que uma suposta criatura está matando essa galera e levando os pés. Por que que essa criatura arranca os pés? Para onde ela leva os pés? O que que ela faz com os pés? Então isso, eu não vou falar mais do que isso, né? Aí a quem lê vai investigar esses mistérios junto com o protagonista, né? É como se ele fosse um Sherlock Tupiniquim mesmo. E aí lá no final tem as revelações desses crimes que vão dar origem, aí eu posso até falar, a lenda do Curupira, né. Então é bem legal, cara, é bem legal, é diferente, sabe. Pô, e o legal, cara, que quando eu estava escrevendo essa história aí, eu tinha tido uma ideia, né, de como que seria esse desfecho no final, aí eu fiz o teste que ele faz, né, eu não se eu falar eu vou dar spoiler, mas o teste que ele faz no final para descobrir o lance das pegadas e tal, eu fiz de verdade. E na casa no sítio do meu tio, né, numa chácara, né, que meu tio eu fui criado lá, né. E aí eu fiz o teste, cara, e pisei no chão e tal. Pô, foi legal pra caramba, cara. Não sei se é aqui, mas tem algum lugar que você coloca até um pouquinho desse laboratório, né, você tem até É, posições de coloco fotos, né, aqui mesmo, né? tem todas as histórias de causa, eu coloco tem uns extras, né, eu gosto de conversar com o público. E aí como é que eu faço, né, eu tiro foto assim, né, eu gosto de criar histórias, Rômulo. Eu sou um escritor, né. Na verdade, eu digo que eu sou quadrinista. Por que que eu sou quadrinista, né? Eu não sou só um roteirista, eu sou tudo. Eu sou roteirista, eu sou desenhista, arte finalista, editor, marqueteiro, vendedor, a gente faz tudo. Por isso o quadrinista faz tudo, né. Então, assim, mas o meu forte não é desenhar, né, o meu forte é criar, histórias. Então, para eu conseguir colocar as coisas que vêm na minha cabeça no papel, aí eu tiro fotos, sabe. Isso me auxilia, ou então pego referência para desenhar. Então é o caminho que eu consegui, né, pra Você é um levar contador adiante. de histórias, né, meu amigo? É, sou contador. Por isso que eu falo pra caramba, né. Você é um contador de histórias e as plataformas que você usa é literatura, quadrinho, você falou, Isso né? aí, isso aí. Eh, Livros infantis agora. livros infantis, a gente vai chegar no Gonçalinho daqui a pouco. Toda essa a trama do Gonçalo aqui do Caos, ela é 14+, então, toda ela tem a sua faixa etária, né, então para ser respeitado. Nesse quadrinho aqui, uma coisa que eu acho muito interessante, se me permite falar, é a evolução do personagem, do próprio Ah, é, Gonçalo, né. é. Assim que ele chega ao Brasil, ele é um tremendo idiota, Ele assim, é ele é um um colonizador, é. cara. Ele é um cara que vem, né, ele vem de outro país, eh, oprime lá, né, os nativos locais. Ele é um estrangeiro que vem né, E e ma se apropria, né. E ele não vem nem com a visão curiosa, ele vem com a visão, também curiosa, mas ele vem com uma visão realmente opressora, né, ele já vem com todos aqueles paradigmas de que colocaram nele que são inferiores, que Sim, são sim, é um povo ele fala isso, selvagem, ele né, fala isso, né, é um porque assim, né, para quem for ler Causos, né, é uma narrativa em primeira pessoa, na maior parte das vezes, né, porque é o Gonçalo escrevendo no diário, né, que ele tem. Inclusive, tudo que ele vai investigando, ele vai anotando nesse diário e chega no momento aqui nas revistas, né, nessa evolução que você está falando do personagem, né, que eu abro o diário dele, né, no volume 4, né, onde o leitor ele pode abrir o diário, ler o que ele escreveu ali mais vezes e mais. Pô, é legal pra caramba.
Então, assim, ele, ele, ele realmente ele é um cara comum, sabe? Ele não é. Eu não teci esse personagem como um herói, né? Ele vai se transformando, né? Como as pessoas, né? Nós somos feitos de camadas, né? Todos nós temos camadas, né? E ali existe a evolução cronológica desse personagem, onde ele vem com essa mentalidade aí, né? Onde até ele chega numa hora e ele fala quem são realmente os verdadeiros selvagens, né? Somos nós, somos eles. Porque ele depois começa a se questionar das coisas que eles fizeram aqui, né, no Brasil, né, com os nativos. Mas ele se apaixona por uma indígena, ele se casa com ela, ele vira o melhor amigo do irmão dela, que eles passam a se chamar de cunhado, né, que é o Iberê, né, que ele ganha, o Iberê também vai ganhando um protagonismo, né, no decorrer das aventuras, né, ele tem filhos com essa, o Gonçalo tem filhos com essa indígena que é Que a é a Raíra, Rainha. né. Então, assim, tem essa evolução do personagem, mas não é que ele também fica bonzinho 100% não, ele continua errando em algumas coisas, ele tem os deslizes dele, ele sofre, né, muito, ele sofre e muito, porque são consequências de coisas que vão se desenrolando no decorrer dessa cronologia, enfim, é bem legal, cara, é bem legal, assim, a série Caos, ela engloba todos os elementos que um leitor eh, quer numa história, né? Ele quer se identificar com um personagem humano, né? Ele quer sentir a dor, a raiva e tudo mais. Tem esses elementos de suspense, né? De enigmas que todo mundo gosta de querer descobrir as coisas. Então tem tudo aí, cara, sabe? É bem legal. Caos é um presente de Papai do Céu. Eu sempre digo, Caos é um presente que Papai do Céu me deu, porque muitos autores, e você bem sabe disso, muitos autores trabalham uma vida e não conseguem encontrar o seu carro-chefe, aquele que tem um tchan, que vai chamar o público e, cara, eu já consegui de primeira com Caos. Caos é o meu sucesso, sabe? E eu tenho muito orgulho disso, né? E a gente é agradecido aí pelo presente também. Pô. Causos 2, o que que a gente vê um pouquinho na segunda aqui na segunda edição? O que que a gente encontra aqui de história? Aí eu já falo sobre a Cuca, né, que é uma personagem que eu sou apaixonado pela Cuca. Eh, temos agora a versão da Alessandra Negrini, né, que eu até brinco dizendo que essa Cuca pode me pegar à vontade, não tem problema, mas mas eu sou apaixonado pela Cuca clássica. Eu queria tanto que a Alessandra Negrini se transformasse em um jacaré, mas infelizmente, né, não teve não teve essa pegada. Mas assim, inclusive essa revista, eu gosto de falar isso, sabe, ô Romulo, essa revista, de tudo que eu já li, eu nunca vi em pesquisa, em material também romanceado, como é essa aventura, eu nunca li sobre a origem da Cuca, cara. Só, eu só vi essa minha revista falar sobre isso. E com base em pesquisa histórica. Então, quem lê essa revista aí vai entender por que a Cuca tem essa aparência de jacaré, né? De onde ela veio, por que ela não gosta de criança. Obviamente, é uma releitura que eu fiz com base nessas pesquisas que eu realizei, né? Não é a história real da Cuca, mas é uma versão. Poderia ter sido assim, sabe? E isso é bem legal, mas tem uma coerência muito grande, sabe? Por causa dessas pesquisas que eu fiz. E eu acho que é uma das. Pô, eu fico em dúvida entre essa e a do Boto, qual que eu gosto mais, mas essa provavelmente é uma das que eu mais gosto, assim, da série Caos, sabe? A do Boto A do Boto é a número é 4. o número 4, né? Então tem É, antes do Boto a gente vai pra quem aí? tem a história do Guaraná, né? A história do Guaraná também ficou bem legal, mas é assim, né? O volume um ele é a apresentação desse universo e tem um final bacana. O volume 2 já tem um ápice, uma conexão entre as histórias e tudo mais, tem um ápice ali. O volume 3 que é esse aí do Guaraná, ele é um fechamento de arco, né? E um preparo para o próximo arco. Então ele é uma história um pouco mais morna, mas eu não tiro o mérito dele, também é uma aventura muito maneira, cara. Tem mais ação, tem mais aventura, tá? E é legal ver o Gonçalo coroa aqui, né? Ele já tá mais coroa, já se passaram muitos anos, já envelheceu. Tá igual a mim, cheio de cabelo branco, né? Pô, cara, eu vejo umas fotos aí de uns anos atrás, eu nas feiras, cara, tudo marronzinho ainda, agora eu tô todo branquinho já.
Tô igual o Gonçalo mesmo. Eu já não preciso nem pintar, tá vendo? Eu já tô de cos pobre dele aqui, já vai com a barba branca. Eu vou te falar, quando eu conheci essa obra, eu não tinha muita familiaridade com o Guaraná. E foi uma coisa nova para mim, Cara, abriu essa porta olha, aí. muita gente essa revista ela tem também o tchan dela, né. Muita gente desconhece essa lenda e tem umas curiosidades aí, né. Esse personagem aí, do Guaraná, né, em forma humanoide, eu também nunca vi, tá. Eu acho que não vou dizer que eu com propriedade que eu sou o único, mas eu nunca vi, a outra pessoa trabalhar com a lenda do Guaraná, trazendo uma criatura do Guaraná, sacou? Eu nunca vi. Porque a lenda, basicamente falando, a lenda é de um índiozinho que falece, eles pegam os olhos, né, o Tupã fala para pegar os olhos desse índiozinho, enterrar, e que dali vai sair um fruto que vai dar prosperidade para a tribo. Essa é a base da lenda. Então, eu sempre vi só isso. Eu não vi uma criatura. E isso é uma das curiosidades. E a outra curiosidade é que em uma das feiras que eu participei há muitos anos atrás, um cosplay, tá, que é fã da série Caos, ele se caracterizou dessa criatura do Guaraná e ganhou o prêmio, ganhou uma TV de 50 e poucos polegadas, 40 e poucos, não me lembro agora, uma TV grandona lá. E, cara, ficou Que muito maneiro, cara. irado, cara. Ele fez igualzinho, cara. Ele criou os olhinhos de Guaraná, colocou no rosto, se pintou de verde, botou as folhas nas mãos, botou um capuz e foi. Cara, aquilo foi maravilhoso, cara. Levou o prêmio. Levou o prêmio. Beleza, hein. Então, apesar dela ser uma revista um pouquinho mais morna em relação às outras, ela é importante também, sabe. E tem uma aventura legal. E tem um outro ápice aí no Monstro do Rio, que já fala sobre o Boto, que é uma lenda que é bem conhecida, a galera gosta, né. E eu falo de uma forma diferente, porque como tem essa base de pesquisa histórica, eu falo até um pouquinho de como do porquê ou como que poderia ter sido, né, a história real. Pô, porque se você parar pra pensar, olha só, cara, olha a loucura que é. Ele é um mamífero de água doce, que sai do rio, vira um homem, com uma roupa bonita, um chapeuzinho lá bonitinho. Ele vai para uma festa junina, seduz uma moça, engravida e vai embora. Cara, Heberto, mas é porque as moças grávidas lá, que não sabem quem é o pai, aí inventaram. Tá bom, mas de onde que veio essa história louca, cara? Pô, poderia ser uma história mais simples, né? Que inventar, sei lá, cara. Então, tem os porquês, né, dos elementos, daquela região, sabe, folclóricos daquela região que, eh, fizeram com que essa história crescesse, propagasse e virasse essa lenda. Então eu brinco com isso aí, até em relação à festa junina, do porquê na festa junina especificamente. Não é que eu fico explicando didaticamente, você já leu o Caos, você sabe que eu não fico explicando didaticamente o que que aconteceu, não, mas tá lá na história, sabe, né, é como se tivesse poderia ter sido daquela forma, né. Pô, é porque se eu falar muito eu dou spoiler, mas é legal, cara, é uma visão diferente, né, o Rômulo, do nosso folclore, o diário do nosso querido Gonçalo aí, aberto aí. Aqui, ó. Nessa versão aqui, a gente tem uma obra muito maior, né, de É. extensão, de volume mesmo. Ela Você tem ela tem o dobro de páginas em relação à primeira revista. Por quê? Porque as histórias vão se conectando umas com as outras, e eu vou precisando de mais páginas para contar o que não foi falado antes. Por isso que quem lê Caos, eu digo que geralmente me acompanha, porque Caos é legal pra caramba. inclusive você falando aí, agora a página do caos e eu tô lendo o diário aqui, esqueci de mostrar pra vocês aí, peço desculpas, mas tá mostrado aí, quando vai pra narrativa, volta ali Preto pro e branco. formato Isso. É, que é o preto e padrão. branco, o formato padrão de quadrinho, né. Aí é o filho dele que abre o diário, e aí o leitor é convidado a ler esse diário junto com ele, né. Não, isso é uma das coisas que eu acho mais incrível, assim, aqui quem tá tomando protagonismo é o filho do Gonçalo com a Raíra, né, Isso eles aí. estão É um dos filhos que eles tiveram, né, que já começa a virar o protagonista da história, né. O Gonçalo já tá idoso lá, já tá em fim de carreira, o filho dele aí tá tomando a frente agora aí. olha que incrível, estão passando a geração para um novo E o Iberê tá com um protagonismo maior também aí. Mesmo idoso também, né, é, ele já tá com já virou cacique da tribo dele e tal, é legal pra caramba. idoso, mas não mexe com ele não, que ele é Não, demais ele é da casca conta. grossa. É, ele é. E agora a gente tem quem aqui? Agora a gente Tem o jogo, né. aí é muito interessante que a gente evolui para o RPG, né, RPG para você que tá vendo aqui a capa, né, o RPG é o Role Play Game, que é o jogo de interpretação de papéis,
E aqui no Cultura Milanesa a gente fala muito sobre o roleplay game, a gente fala muito sobre RPG, a gente tem um projeto Clube da Imaginação que vai às escolas, Maravilhoso, então cara. a gente sempre vai dar um destaque legal para RPG e muito bom saber que esse universo se tornou um game. Deixa eu só arrumar a bagunça que eu fiz aqui na mesa. E a gente precisa falar desse aqui. Fala desse jogo. Quem fez esse jogo, a adaptação, como é que funciona? Esse jogo aí foi criação do pessoal da Lampião Game Studio. Assim, eles têm profissionais no Brasil todo, sabe? É um grupo assim bem atuante assim, no mercado de RPG. E independente, né? Um grupo independente. Os dois que fizeram esse trabalho é o Diego Valpasso, o Diego Bernardi, eu misturei aqui, eu misturei os sobrenomes. É o Diego Bernardi, que é de São Gonçalo, e o Jorge Valpassos, que é do Rio, né? Eu misturei os dois aí. Diego Valpasso, né? É, Cara, assim, só um parêntese rapidinho. sim. O Lampião Game Studio, por exemplo, é o livro que a gente utiliza no Clube da Imaginação é o Lições, que é da Lampião Game Que é Studio, deles, né? Não, eles são sensacionais, cara. e que levou o Goblin de Ouro, né? Ó, que legal, tá vendo, gente? O Goblin de Ouro que é uma premiação absurda de Não, gigante. eu vou dizer pra vocês, eles são incríveis, cara. Quando o Diego Bernardi falou comigo, ô Eberton, vamos fazer, pô, o Caos dá um RPG sensacional, vamos fazer. Falei, pô, cara, tem interesse sim, vamos fazer uma parceria e tal, né? Que eles montariam, né? E a gente imprimiria juntos e cada um saía por aí vendendo, né? Falei, eu quero. Ele falou comigo isso hoje, vamos supor. 4 dias depois, ele voltou a falar comigo, né? Aí eu não sei se foi o Jorge, eu acho que foi o Jorge Valpasso que falou comigo. Eberton, tô aqui fazendo aqui o RPG, eu vou te mandar aí pra você dar uma olhada, aí ver se tá legal aí. Eu falei: "Ah, tá com esboço aí?" "Não, já tá pronto já." 4 dias depois eu falei: "Não é possível." Eu falei: "Tá tudo errado, tá uma porcaria, não é possível." Cara, eu li tudo, eu tô falando sério, eu não mexi em uma vírgula, nada. Os caras são feras, cara, fera mesmo. Eles fizeram isso aí em tempo, assim, eles deviam estar me enganando, né, devia estar fazendo já há muito tempo, né. Não é possível, cara. Já estava na gaveta, imprimiu Aí aí. toma aí. Cara, mas sério, cara, foi sensacional. E o jogo, ele tem uma mecânica, cara, por exemplo, eu não sou RPGista, eu não jogo RPG, né. Até gostaria, mas não tem tempo. Quadrinista não tem tempo para mais nada, não tem nem vida social. Mas, cara, eu li, né, pra ver se estava de acordo com esse universo que eu criei. Cara, eu poderia sentar e mestrar, cara, de tão fácil que é. É muito fácil, cara, mas, pra quem já mestra, aí é um prato cheio, né, porque aí já pode incrementar outras coisas e tal. O trabalho é sensacional da Lampião Game Studio e que abriu o leque para mim, né, porque tem muitas feiras que eu participo que eu conquisto a venda, né, eu conquisto a venda por causa do RPG. Que quando eu falo da ideia, pá, da série do Universo Caos, aí a pessoa já fica legal, mas fica na dúvida. Quando eu falo que tem um RPG pronto, ó, eu quero levar, eu vou levar tudo. É porque E se o camarada levar esse aqui, levar um joguinho de dado e um bloco, o cara joga RPG lá joga, mesmo no evento. exatamente. Pô, E as próprias histórias que eu tenho aqui em Caos, o mestre ele já pode usar personagem, história e aplicar ali. Já está pronto, cara, sabe? E depois dessas 4 aqui, ele pode criar as dele próprio, entendeu? Pô, isso é legal demais. perfeito. Bom, já que a gente falou de causas, falou de Gonçalo, vamos falar do Gonçalinho, né? Beleza. Como a gente falou ali, é uma obra mais adulta, mais madura, uma representação folclore mais madura. Aqui a gente tem apresentado a vocês o Gonçalinho, que é para as crianças, né? Então, olha aí, o Gonçalinho, por favor, Então, novíssimo, né? novíssimo, eu lancei esse ano, né? Esse ano aí, em 2024. Lancei tanto ele quanto o Xamanzinho, né, mas aí a gente vai falar depois ali. O Gonçalinho, então, por que que surgiu esse trabalho aí? A minha bandeira sempre foi e ainda continua sendo trazer o folclore para o público adulto, tá? Manter essa, na verdade, trazer de volta o gosto do folclore para o público, as crianças que cresceram, né? Eu sempre brinco falando isso, somos nós. Porém, né, como é que foi o início da minha carreira? Eu eu cheguei a trabalhar até em feiras, que nem eram feiras literárias, não era nada disso. Era show de rock, cara. Eu ficava lá numa mesinha, num cantinho, o pessoal chapando no coco lá, bebendo a cerveja, aquele show de rock and roll, aquela barulheira, e eu lá no cantinho vendendo meu quadrinho lá, né. Depois eu migrei para feiras de anime, para feiras geek e, por fim, as feiras literárias, que é onde, o Antônio Júnior, muito obrigado aí se você estiver assistindo. Grande Antônio O Júnior, Antônio Júnior, Gato o famoso Burger, Gato Burger, né. Smoking Snakes, Smoke Yellow Snakes, mas o Woodpecker. Gato é o carrão-chefe dele. E esse amigo, ele me puxou
ele me tirou, né, não é que eu não vá mais nas feiras geek e anime, não é que eu não vá mais, mas eu tenho tido, experiências melhores em feiras literárias, então estou dando preferência, né. Porque são feiras maiores, né, muito maiores, tanto em termos de datas, de dias de acontecimento, quanto de público que vai para consumir literatura. Não é um evento geek ou anime que o pessoal é um público disperso, né. Alguns querem só ver dubladores, outros querem ver games, outros querem ver cosplay, enfim, né. Aí o quadrinho tá lá naquela, né, naquela pontinha lá no cantinho lá. Então no evento literário não, nós somos os protagonistas lá, né. Então eu tenho entendido aí nessas feiras. Só que quando eu comecei a ir nessas feiras, eu tenho aqui histórias de suspense com terror, tem de terror mais pesado que a gente vai falar mais daqui a pouco aí, mas aí faltou o quê? O material infantil para aquelas famílias que vão em massa nas feiras literárias com as crianças. Eu falei: "Pô, tem que ter um material infantil também". Então eu falei: "Pô, já que eu estou trabalhando com algo, né, com folclore de uma forma diferente, por que não trazer esse universo para o público infantil?" E um detalhe, né, se essa minha loucura der certo, vai que eu conquisto um novo leitor aí com o Gonçalinho e ele cresça e queira ver o Gonçalo, né, que já é a versão para adolescente, para adulto. Então, né, eu uno o útil ao agradável, pego um público menor, né, que também é importante, a gente tem que formar novos leitores também, né, a gente tem que começar a expandir essa bolha aí, né, não é só trabalhar para quem já lê, a gente tem que formar novos leitores, pô, esse é um trabalho de qualquer escritor, de qualquer, né. Claro, ficou incrível esse trabalho aqui, é muito muito legal ver o Gonçalo e o Iberê aqui, ó. Se você quiser abrir aí dentro também, né, e na verdade por que que eu optei por livro infantil e não um quadrinho para criança? Porque é uma linguagem, né, as crianças de hoje não é igual da minha época, por exemplo, né. A gente quadrinho era uma mídia forte, muito forte, das pessoas irem para as bancas de jornais, esperar chegar a novidade, sabe. Hoje você não tem mais isso, tá. O mercado ele existe, mas ele está diferente, ele está mudado. As crianças de hoje gostam muito de internet. Eu tenho uma filha de vai fazer 15 agora, né. As crianças gostam muito de youtubers, né, e quando tendem a ler alguma coisa, que é difícil a gente trazer uma criança para ler alguma coisa, a gente precisa de ter pouco texto e mais imagem, né. Então o livro infantil ele tem esse apelo para a criança de hoje. Na verdade não só de hoje, né, o livro infantil não é uma criação atual, né, isso aí sempre foi presente nas bienais da vida, né, na leitura das crianças, né. O livro infantil ele é importante, porque tem imagens, chamativas e aquele textinho mais simples, mais, né, suave. Sendo que nessa série aí do Xamã, desculpa, do Gonçalinho, né, a gente tem uma preocupação, em relação ao texto, inclusive o texto quem escreveu aí, um salve aí para o Vitor Chafim, que é um parceiro aí, né, a gente também vai chegar nele ali, tem um trabalho junto com ele. Ele fez o roteiro em cima do meu argumento, né, eu tenho já uns colaboradores que trabalham junto comigo em alguns projetos, né. E esse texto está bem pensado nas crianças, sabe, porque a gente fala sobre o tema do Brasil colônia. Para criança, ó, é algo que eu vou te ser sincero também, Rômulo, eu nunca vi. Pode ser que exista, mas eu nunca vi. É um tema que ninguém quer trabalhar para criança, sabe. Falar sobre o Brasil colônia para criança, ninguém quer. Quando você fala sobre o Brasil colônia, muitos torcem o nariz, por causa dessa questão, né, "Ah, o Brasil não foi descoberto, o Brasil ele foi invadido". E sim, cara, hoje nós temos essa consciência, né, nós temos mas por que não falar, cara, entendeu? A gente precisa falar, é o contrário, é a nossa raiz, pô, é da onde a gente veio. Todos os países têm orgulho do seu passado, cara, de falar e todos eles, todos, sem exceção, todos, sem exceção, gente, teve sangue, teve guerra, né, e tem países aí que continuam ainda em guerra. Então, assim, por que não falar, cara? Sabe, a gente não tem que ter medo e nem vergonha de falar do nosso passado. A gente precisa saber, conhecer, para poder entender o que é isso aqui hoje, né. Então esse trabalho do Gonçalinho, do Causos, apesar de serem ficcionais, né, eles têm essa base de pesquisa, eles têm essa missão de trazer o interesse das pessoas pela nossa própria cultura, sabe. Bom, e agora a gente falamos de dois medalhões, né, falamos ali do caos em suas variações, agora vamos falar do xamã, né. Quem é o xamã? A gente volta a falar do indígena,
Mas agora a gente Sim. fala do indígena protagonista, né? É. Como é isso? Conta Pô, pra gente. ele é um indígena super-herói, pô, né. Cara, quando eu lancei essa história que tá na sua mão aí do Xamã, volume zero, esse quadrinho aí, ele não era para ser impresso. Foi só uma apresentação do personagem, inclusive ele é colorido, né, e as demais revistas não são coloridas, né, mas isso eu vou explicar o porquê. Mas por que que eu colori essa daí? Porque era para ser só digital, então na tela, né, preto e branco na tela não chama tanta atenção, então tinha que ser colorido para a galera olhar e querer ler, né, para experimentar. E aí, cara, foram 60.000 acessos em 2 meses, tá, numa plataforma chamada Isu, é uma plataforma de leitura online gratuita, né. Inclusive chamando esse volume zero tá lá até hoje, pra quem quiser buscar, procurar por lá no Isu, tá lá. Eh, eu fiz uma parceria aí, que inclusive já está comigo há 10 anos, né, eu sou o autor, eu sou o editor e sou o vendedor do personagem, né, e quem ilustra é um amigo meu que hoje ele está com 77 anos, tá, na época ele tinha 67, né, já estamos aí há 10 anos de parceria, publicando Xamã. O nome dele é Crimaldo Leandro, um salve aí para Crimaldo, para a família dele também, que sem Crimaldo, a ele aí, ó, sem o Crimaldo, né, eu não estaria conseguindo estar com o Xamã, sabe, nesse nível aí. O Crimaldo ele me ajudou muito na concepção do personagem, principalmente o visual do personagem, né. Pô, ele é o desenhista oficial do Xamã, né. E, inclusive, o Xamã, dando um cortezinho rapidinho, ganhou agora, né, a premiação lá do Dia do Super-Herói Brasileiro, ganhou o Herói do Ano, né, o troféu de Herói do Ano, por júri técnico, né, porque, pô, ele é um personagem importante, sabe, porque ele tem essa questão do protagonismo indígena, como você já citou aí. Ele fala sobre folclore, porque ele é um indígena capaz de receber os espíritos da terra e ele empresta o corpo dele para que esses espíritos possam se proteger no plano material. Então ele vai se transformar em vários tipos de criaturas, dependendo dos elementais à volta dele, dos tipos de espíritos. E as criaturas em que ele se transforma, nós humanos passamos a chamar de folclore. Não é que ele se transforma em folclore, ele é o próprio folclore. A ideia é de que todas as vezes que vimos essas criaturas, era ele transformado, protegendo a natureza. Porém, né, o Xamã, ele é uma minissérie, tá? Já estamos no penúltimo capítulo, o capítulo final já está em produção, para a gente lançar em breve aí. Eh então, ali, no decorrer da série, a gente mostra que o xamã ele não é único. Tem outros indígenas que também têm essa capacidade de receber espíritos. Alguns tenderam para o mal, se transformaram em supervilões. Então tem todo um universo criado, aí tá até no número 4 ali, se quiser depois mostrar a capa. E tem todo o universo criado, e um detalhe que eu sempre gosto de falar Vamos falar da 4? a 4 Pode aqui, falar. isso. Tá vendo os supervilões aí, por exemplo, ó, Manda ver. o Saci na capa aí, ó. O Saci, a Matinta Pereira, o Bumbá Meu Boi, são representações do folclore de uma forma diferente, voltadas para esse gênero de super-heróis, sabe. E isso por si só já é diferente, porque, né, eu gosto de falar isso, eu sempre quando eu estou nas feiras e eu vou fazer a apresentação dos meus trabalhos, né, para o público que está aparecendo lá, eu sempre digo, e é um fato isso, tá, esse personagem xamã é o único personagem que existe no mundo, a nível mundial, tá, que tem o poder de se transformar em folclore brasileiro. Não tem personagem na Marvel, não tem na DC, não tinha no Brasil. É inacreditável, o nosso folclore ele não era usado de uma forma interessante para público mais maduro, entendeu. Deixaram para mim, cara, em 2014, 2014 para 2015 estava eu lançando aí. Na verdade, ó, a minha primeira publicação, real no mundo dos quadrinhos mesmo, assim, né, efetivamente entrando no mercado, foi esse Xamã Volume Zero. Esse foi meu primeiro. Em 2014 eu lancei digital, entendeu. Aí em 2015 o meu primeiro impresso foi Causos 1, entendeu. Mas o primeiro trabalho no mercado, entrando no mercado mesmo, foi o digital com o Xamã Volume Zero. E eu quero agradecer aí a concepção do Xamã aí também ao Crimaldo aí, que é um parceirão, cara. Inclusive, por causa do traço dele, eu mantive o preto e branco mais adiante, né, do volume 1 para frente, Hum. se você for folhear aí, você vai ver que é tudo preto e branco. Por quê? Porque o Crimaldo ele tem um traço de vanguarda, cara, que faz lembrar aqueles ilustradores da década de 80, 90, não, 70, 80,
década de 70 e década de 80, cara. Lembra daquelas revistas do Conan, o Bárbaro, ou A Espada Selvagem de Conan? Ele tem essa pegada, ele tem essa pegada, sabe? E, e eu gosto, é feito para ser preto e branco, né? Não é que ficou feio colorido, não é isso, mas, pô, cara, tira a essência da arte dele quando coloca cor. Eu falei, não, então vai ser preto e branco. Foi uma escolha, né? Foi uma escolha, é uma decisão editorial. É, obviamente, eu não vou ser hipócrita de falar que não foi também por causa de preço. Impressão de revista colorida é um, né? E impressão em preto e branco é outra, é mais baixo, né? Claro que isso também pesou, mas foi mais uma decisão artística mesmo, de verdade. Foi mais uma decisão artística, pô, para manter as características do traço do Grimaldo, que é sensacional. E ele é autodidata, tá? Ele faz tudo de cabeça, cara. Ele é um não, é óbvio, obviamente ele pega algumas referências para algumas coisas, mas a maior parte das coisas ele faz de cabeça, cara. Ele tem memória fotográfica, sabe. Ele é um artista, assim, fenomenal, cara. Um comentário sobre isso é que tem alguma você sempre coloca um pouco do making off, da produção, e tem uma produção, uma elaboração do Xamã muito interessante, que é o estilo corporal dele, né. E Ah, seus é. traços, seu cabelo, e Aham. começou com uma coisa mais, latino geral, mais sul-américa geral, e Que aí legal. não, vamos para o Brasil, e aí foi Que chegando legal no falar Brasil. isso. Então, na verdade, na minha cabeça, eu sempre quis trazer a brasilidade. Mas a primeira concepção do desenho que eu fiz do Xamã tinha uma pegada de Tem indígena aqui, da né? Não, não esse tem, não tem nessa é porque essa edição aqui, ela já é uma reimpressão. Aí na reimpressão eu troquei algumas páginas de extras, né. não, perfeito. Nas antigas que tinham, né. Quem tem, tem, quem não tem, já não vai ver mais esse primeiro traço. Mas o primeiro traço, então, tem aquelas características dos indígenas da América Central, né, os nativos lá dos Estados Unidos, né. Por quê? Porque é o que a gente como consome muito material estrangeiro, a gente fica com essa coisa enraizada, cara, sabe. E aí eu tinha feito um indígena com cabelão, com aquele corpo mais torneado, né, porque os indígenas de lá, eles são bem diferentes dos nossos aqui. Engraçado, né, como é que muda de um país para outro mesmo, né, as características talvez regionais, né, façam com que isso mude. E o nosso indígena, ele é assim, ele é fo o nosso indígena é forte, cara. Tem os braços fortes, as pernas fortes, mas ele tem um corpo mais robusto, sabe, um corpo mais largo, uma certa barriguinha, saca. Talvez a alimentação mesmo, sabe. Pode ser diferente dos indígenas de lá. Eu não sei, tem um cabelo mais coco, né, é um cabelo liso, mas a maioria dos nossos indígenas tem um cabelo cortado mais coco, assim, sabe. Não é aquele cabelão indígena que de lá tem, né, dos Estados Unidos, que vai até o meio das costas, né. Então, assim, quando depois que eu vi aquela concepção assim, a primeira ideia, né, rabiscada, eu falei: "Não, não é isso aqui não, Heberton", né. Aí, como o Crimaldo estava começando a fazer essa parceria comigo, eu pedi a ele, falei: "Pô, Crimaldo, quando você for fazer aí os primeiros concepts, né, do personagem, né, traz essa brasilidade aí, faz um indígena nosso, tal". E aí ele começou a fazer os traços, e é isso, aí ele definiu aí, né, ele é o criador do personagem junto comigo, né, eu fiz questão de ele não pôde ir no evento, né, para receber a premiação, mas eu fui na casa dele, né, levei o troféu, né, tirei foto com ele lá e segurando o troféu. Pô, fiz questão porque o Xamã também, tem a alma do Grimaldi também junto comigo, sabe. Então Achei incrível aí essa criação do personagem mesmo, no sentido de trazendo ele para o Brasil. A gente viu a variação do seu arquétipo, assim, do seu hum, muito interessante esse estudo de como achar o indígena brasileiro para seu é. xamã, e até um processo de pesquisa e aprendizado também. E detalhe, né, cara, na época que a gente lançou o Zero, né, muita gente falando: "É esse cara aí que é seu super-herói, feio pra caramba, barrigudo, não sei o quê, com esse cabelo esquisito". As pessoas, né, é como eu falei, todos nós, eu também sou consumidor, né, eu sou produtor de conteúdo, mas sou consumidor também. O que chega até nós, como consumidores, é o que já vem pronto, né, é o que já tem o peso, que tem o poder do marketing, né, é o que vem de fora, porque criar uma marca é caro. Mas é engraçado, né, assim, eu não sei a fundo falar sobre esse assunto, mas eu sei basicamente que é mais ou menos assim, é mais barato se comprar uma marca que já é forte, que vem de fora, uma marca já pronta, que já tem brinquedo, né, game, desenho, quadrinho, enfim, é uma marca, já vem de fora.
barato para cá, porque para eles estão vendendo licenciamento para eles, o que vier de fora, o que vier a mais é lucro, né? E já vai estar expandindo para outro país ainda. Então vem barato já começa a vender, né? Já vende com força, do que pegar algo feito aqui que ninguém conhece, criar produtos, gastar para criar esses produtos e fazer um marketing forte para aí sim tentar vender, porque não é garantido que vai vender, né? É a criação de uma marca. A marca ela pode dar certo ou não. Mas o Brasil, cara, é o único país que eu vejo acontecer isso. É inacreditável. Ó, na Índia eles se Aconteceu o consomem quê? assim, né? É, De você vira-lata. importar o viralatismo, né? É. De você preferir, né? Importar do que criar uma marca nossa, cara, sabe? Né? De investir, de arriscar, pô. Pô, cara, nos Estados Unidos eles exportam cultura. No Japão eles se consomem com força, cara. Os mangakás lá são milionários, cara. Milionários. Né? Os produtos deles viram séries, filmes, e eles exportam para outros países. Na Índia, cara, a Índia, pô. Pelo amor, cara, eles também, é a mesma coisa, tá? Quadrinhos, eles se consomem, eles criam filmes, exportam séries. E o Brasil, cara, não estou dizendo que não tenha, tem, mas não é como deveria ser. Cara, a gente tem um potencial gigante, cara, mas gigantesco. É, tá tudo aí, tá tudo aí, tudo poderoso, né. Essa questão do xamã que você fala: "Ah, pô, personagem feio e tal", é muito curioso isso, porque a gente se acostuma com certos padrões que são padrões, estabelecidos que às vezes nem fazem sentido com a realidade. Por exemplo, você se lembra daquela polêmica com o Thor? Que Uhum, era quando o Thor ia sair para o God of War, eles sim, buscaram um outro padrão de beleza que era de isso, uma outra questão, era um padrão de beleza mais local, mais viking, sim. e não Mais bruta, né? e o da Marvel é aquele estereótipo que a gente conhece, que é o cara da É, Smart Fit, louro isso, da cara Smart Fit, queixo bonitão largo, e tal. e acabou. Então a galera se acostumou tanto com o Thor da Smart Fit, que ele, cara, esqueceu que o padrão de um corporal de um viking era outro, né. Não, saindo um pouquinho aqui, Hã. se você me permite, falando desses padrões aí, você tá vendo aí o trailer do Super-Homem aí que tá fazendo quebrou a internet aí, né, do James Gunn e tal. E as discussões que rolam em cima disso. Por quê? Ah, porque o personagem do Henry Cavill, ele vai detonar esse cara aí. Cara, o Super-Homem, o poder dele não tá na força física, não tá daquele corpo super musculoso, cara. O poder dele provém da energia do sol, é um superpoder, não é da força, né, do corpo. Mas pra você ver como é que a nossa mente nos engana, cara. Entendeu? É a mesma coisa, padrão de beleza, padrão de força, porque tem músculo maior do que o outro. Não é isso, sabe? As pessoas se confundem, né? E o brasileiro, ele tem essa tendência, né? Mas, pô, não é culpa do consumidor, sabe? É a culpa de uma engrenagem toda quebrada cultural que nós temos aqui, infelizmente, né? Sim, O que chega no público é o que ele se habituou a ver. Então, quando ele vê algo diferente, principalmente algo nosso, que ele vai estranhar, ele vai ver. É igual filmes, cara. Se você vê filme francês, se você vê filme japonês, se você vê filme brasileiro, você vai achar diferente do filme americano, que é o que a gente mais consome. E você vai falar: "Pô, isso aí tá estranho". Não é estranho, é só diferente, sabe, entendeu. E não é que é ruim, é só questão de se habituar, entendeu. exatamente. Então, o processo de viralatice está sendo combatido. Nós somos Sim, um povo que se consome em vários aspectos, por exemplo, o samba, né. O que que sim. era o Pô, samba quando cara, nasceu e o que é samba hoje consumido. hoje Aí já existem outras discussões de como ele virou um produto que, né, sim. ou seja, Não, aqui de a gente mercado, exporta o né. samba, né, a galera vem pra cá a gente exporta de uma maneira que eu acho errada, né. Então, E essas discussões é, começam a surgir quando se chega lá, né. Se mas chegou lá funciona, né, pra trazer é, né, o de fora, né, o turista, né. sim. E o xamã, na verdade, também ganha sua roupagem xamãzinho. Infantil, né. E O aí? Gonçalo virou Gonçalinho, o Xamã virou Xamãzinho, né. É a mesma o porquê do projeto aí é a mesma explicação que eu dei para o Gonçalinho, né. Eu precisava atender essa demanda infantil, e por que não trazer o super-herói indígena aí para criança? Pô, o Gonçalinho, representa aí o Brasil colonial, né, e o Xamãzinho vai ter essa representatividade indígena aí para as crianças. E tem saído muito bem, sabe. É. Deixa eu te fazer uma pergunta, e da história do xamã, o que que vem para releitura? Porque a gente sabe, por exemplo, em causas que a Hum. gente várias obviamente, várias ajustes têm que acontecer, porque é uma obra de 14 mais, né, Terror, né, violência, suspense. terror.
Aqui no Xamã, ele continua como personagem tá em busca da sua identidade ou não? Hum. Isso aqui já tá posto, como é que tá? Olha, esses são os primeiros trabalhos que eu fiz, né. Então, o Gonçalinho, eu fiz uma releitura do volume 1. Eu peguei aquela ideia ali daquela história, daquela trama de aquele suspensezinho, né, aquela coisa do mistério, transportei ele para o Gonçalinho. O Xamãzinho, eu peguei a ideia do volume 0 do Xamã. É só uma apresentação do personagem. Quem é ele? Ele é um indígena que tem o poder de ser o folclore e está protegendo a natureza, os animais, tal. Então é só uma apresentação dele. Mais para frente, aí eu vou ver o que que eu vou desenrolar. Provavelmente o xamãzinho, ele não vai seguir aquela linha ali, talvez, não sei se vai ter supervilões, eu estou pensando, eu estou amadurecendo esse universo para criança, né, o que que eu vou achar mais interessante. Eu acho que seria mais interessante para o xamãzinho nem ter essa coisa dos supervilões e tal, de trabalhar mais com a natureza mesmo, sabe, dessa parte mais ecológica e tudo mais, né. Eu acho que a tendência do xamãzinho vai ser essa, mas eu estou amadurecendo ainda junto com o Vitor Chafin, né, que também me auxiliando aí nos roteiros, a gente tá debatendo sobre isso, aí vamos ver o que que vai rolar, mas eu acho que a tendência vai ser mais essa aí. Tá Não, vendo, mas ó, tá a incrível. proteção dos animais em extinção, tá vendo? Então a minha preocupação é essa, falar sobre algumas coisas específicas, sabe, né. O Xamã, ele tem esse apelo, esse personagem Xamã, ele tem esse apelo de falar sobre essa parte, eh ambiental, sabe, social, né, em relação aos indígenas e o homem branco, né. Por exemplo, eu tô isso é um outro projeto que vai ser para 2025, eu tô lá desenhando, dei uma pausazinha lá hoje para estar aqui no podcast com vocês, Hum. mas já tô lá desenhando, eh, uma história fechadinha do Gonçalo, eu tô misturando tudo, eu tô ficando velho já. Você tá falando do Do Xamã, Xamã, isso. Xamã o original, É, o tá? Xamã, Vamos chamar do Xamã aqui, tá. Xamã pra adulto, Hã, é. isso. E ele vai estar, é um crossover, né, mas é uma história fechada, onde a gente vai falar sobre os Yanomami, né. Então, na verdade, o título da revista nem vai ser Xamã não, tá. O título da revista vai ser Papo Amarelo, que é um outro personagem de um autor diferente, que é o Moacir Torres. Eu sou apaixonado por esse personagem dele. Ele me convidou para fazer esse trabalho, né, ele tinha essa ideia de porque o Papo Amarelo, ele é um personagem que também atua na região amazônica. Então, pô, tem tudo a ver com o Xamã. E aí a gente tá fazendo esse crossover, né, como o Moacir, ele fez aí o argumento, né, jogou a ideia lá do argumento e eu tô desenvolvendo, o meu estúdio está produzindo. E tá ficando lindo, cara, muita pesquisa, sabe. Lindo que eu digo assim, né, é um tema delicado, é um tema difícil de se falar, né. Fiz uma página até agora aí mostrando um monte de crianças mortas, sabe. Assim, é um tema difícil, tá. E eu tenho que colocar ele de uma forma onde eu tô mostrando para as pessoas de uma forma, entre aspas, mais branda, né, porque eu não estou mostrando, não condiz com a realidade de verdade, sabe. Ali é uma ficção, mas eu estou querendo também despertar no leitor, essas questões, sabe. Tem gente que nem sabe, cara, o que que aconteceu lá, o que que ainda acontece com os Yanomamis, né. Então, é isso, cara, né, o xamã, ele tem essa força, sabe, de falar sobre temas, que são aqui nosso, né, do Brasil, e despertar esse interesse aí do próprio leitor aí, pela nossa cultura, sabe, de forma geral aí. Cultura e sociedade, né. Existe no Rio de Janeiro também, um grupo criminoso cruel, diria até com contornos de seita. E aqui a gente está indo para uma obra totalmente 18+, a É, gente está indo para um terror na sua raiz visceral. é, A gente tem a Rede da Carne, que é uma organização criminosa perigosíssima atuando, não é isso? verdade. Inclusive, alguns anos atrás, eu vendia churrasquinho na rua de procedência dessa. Não, espera aí. Calma, calma, espera aí, não. O que que você tá falando aí? Tô brincando, tô brincando. Eu vendia churrasquinho de gato, não, Cara, também não. Eu vendia churrasquinho normal, gente. isso aqui, a Rede da A Rede Carne, da meu amigo. Carne. A Rede da Carne é um terror mais pesado, gore, trash. É aquela pega assim, é uma mistura de várias coisas que eu gostava, que eu consumia lá de fora, né, tipo, Dexter, Hannibal, eh, Massacre da Serra Elétrica e muitos outros, Jason, né, que é a Sexta-feira 13, eu consumia muito dessas histórias de terror lá de fora. Eu sempre fui mais de assistir a filmes e séries, principalmente a filmes, do que de leitura em si, tá. Então muito do que eu tenho
aqui nas minhas produções provém do cinema, sabe? Eu tenho uma visão mais cinematográfica até, né? Quem lê percebe isso, sabe? Então eu peguei todo, eu fiz, peguei tudo isso, misturei no caldeirão e dei aquela pitadinha de brasilidade, né? Então as histórias se passam em São Gonçalo, Niterói, Rio de Janeiro, em outros estados do Brasil, como o sertão, né, nordestino, né? No sertão nordestino até brinco dizendo que tem um conto chamado Reis da Carne de Sol, né? E aí eles já pegam essa questão da carne, né, sendo maturada no sol lá com sal grosso, só que com carne humana. Então, assim, é um terror realmente para quem gosta, cara, porque é pesado realmente, sabe? Mas o que é a Rede da Carne? É justamente essa organização criminosa de Uhum. canibais, é isso? É basicamente falando, é uma rede canibal, né? Eles criaram um sistema onde eles raptam pessoas, né? E simplesmente comercializam a carne. Agora, no decorrer da leitura, cada revista, elas têm vários contos, tá? Você pode ler uma e não ler as outras, você pode ler fora de ordem de lançamento. À medida que você vai lendo, os contos vão se entrelaçar e você vai entender um pouco mais sobre cada personagem, como que eles fazem esse tipo né, de sistema aí de negócio, para quem eles vendem a carne. Será que são pessoas que sabem que estão comprando? Será que não? Então vocês vão entendendo tudo isso, né? Basicamente é isso. Mas eu Tá. faço críticas sociopolíticas também. Tem todo um contexto aí. É legal, cara. A Reis da Carne é legal também. Bom, isso aqui é para 18 anos, então, galera. Eu não folhear, não. Não vou, essa aqui eu não vou abrir para mostrar as imagens, porque realmente a gente está falando do terror gore e tudo É. mais. Mas quer falar um pouquinho de detalhes ou personagens ou destaques dessa primeira edição aqui? Talvez algum personagem. Aqui a gente fala do Hum, frigorífico do Everest, né? sim. Não, é legal falar dos personagens, porque todos eles são baseados em pessoas reais. Eu tô com a 1 aqui, desculpa. A um é Não,essazinha aqui, ó. a 1 é essa aqui. É, esse na verdade é o 2 e esse aqui é o 3. Na verdade, todos os personagens, eles são baseados em psicopatas da vida real, né. Mentira, gente, eles só têm cara de psicopata só. São amigos meus, são familiares. Eu mesmo sou um personagem, ó, assim, para quem estará assistindo, né, Tá, explica. no YouTube, Quem são seus ó, amigos não eu são. tô de Gonçalo aqui, tá vendo? De chapéu, né, e tudo mais. Mas se eu tirar o chapéu, ó, e colocar o meu óculos, ó, aí eu sou um personagem da Reis da Carne, entendeu? Eu tô ali também, sacou? Entendi, porque todos os personagens são psicopatas, todos são meus amigos. Eu falei, não, calma. Agora Calma, vocês. só mata na HQ só. Então, assim, inclusive, realmente teve um período, gente, que eu brinquei aqui, que eu trabalhei vendendo churrasquinho na rua mesmo. E isso vai entrar não entrou ainda porque, assim, fazer quadrinho é muito demorado, né. Eu já parei de trabalhar com venda de churrasquinho já faz um tempo, desde a pandemia, né, que eu não vendo mais. Mas está na minha cabeça um conto onde vai aparecer o Russo, que é o meu personagem aí, vendendo. Ele é um político corrupto ali na história, né? Na ficção. E ele vai ser destituído do cargo dele, né, por causa desses escândalos, e aí ele vai vender churrasquinho na rua. Vai aparecer eu lá, né, na época, lá, como se fosse naquela época eu vendendo churrasquinho. Só que aí eu vou fazer aquela analogia, né? É churrasquinho de gato? Não, tá? Né, vai ter essas brincadeiras assim lá. Mas o que eu quero também falar é sobre essa capa aí, ó. Vamos falar. Esse volume 3 aí, eu tenho. Eu chego a me arrepiar todas as vezes que eu falo dessa arte de capa aí, né? Porque quando eu era moleque, sei lá, talvez eu tivesse meus 14, 15 anos, eu lia histórias de terror, né? Que foi o que eu sempre gostei muito, escritas e desenhadas por um mestre que ainda é ativo até hoje. Ele está assim, quase se aposentando agora, mas ele já está com mais de 80 anos já, que é o Júlio Shimamoto, carinhosamente chamado de Shima nesse mercado de quadrinhos. Ele é realmente famoso, tá, nesse mercado aí. E hoje eu tenho a honra de ter uma capa ilustrada pelo Shimamoto aí, que é essa que você está segurando aí, a Reis da Carne, o volume 3, né, que é o Império da Reis da Carne. Mas a gente chama de volume 3 por causa de lançamento, né, de ordem de lançamento, mas a Reis da Carne não necessariamente precisa ser lido na ordem de lançamento, tá? Então, quem quiser experimentar pode ler o 3, depois pode ler o 1, enfim. E essa capa aqui é do Shima. Essa capa é do Shima, a assinatura dele tá bem no seu dedo aí, ó. Ó, Cara, que beleza. é uma honra, cara, de verdade mesmo. Pô, vocês não fazem ideia do quanto que isso aí significa pra mim. E o Everton da fala que não tá famoso aí, tá vendo? Então, temos uma trilogia da Rede da Carne, não é isso? Vai sair em breve mais um, já tem mais um volume aí
já está quase pronto, né? Mas esse quase pronto, vocês podem ter certeza que são mais uns muitos meses de trabalho, porque por exemplo, eu estava fazendo ele agora. Eu estava fazendo o fechamento dessas páginas do volume 4, né? Por assim dizer. Mas aí o Papo Amarelo caiu no meu colo, cara. E aí eu falei, não, cara, eu quero fazer esse do Papo Amarelo agora. Vai ser porque é um outro tipo de trabalho, sabe, Rômulo? Aqui são trabalhos autorais. A Reis da Carne é um trabalho autoral. Não tem tanta pressa, é meu, sabe? Como eu já tenho bastante coisa, né, para Não tem levar. tanta pressa. Olha a galera que Não, comprou. A próxima feira o pessoal vai vir atrás de você. assim, eu digo que não tem tanta pressa, porque aqui são contos fechados. Aham. Então a galera fica ansioso para ver o próximo? Fica. Mas não tem aquela coisa assim, eu preciso saber o que, que vai acontecer. Não, cara, já está fechada a história aqui. Então dá para esperar mais um pouquinho. E o Papo Amarelo, ele é um trabalho diferente no meu estúdio, porque eu vou ter na minha mesa um outro título. Não é nem Xamã, não é Caos, não é Reis da Carne, é o Papo Amarelo. É um outro título, sacou? Que tem o meu Xamã ali e tem uma história bacana. Então, assim, é um trabalho diferente para o meu estúdio também, né? Porque o meu estúdio, inicialmente, a ideia do meu estúdio era só me autopublicar. Mas ele foi se transformando, né? Que a gente vai até chegar nisso aí, falando mais adiante, alguns trabalhos aí que estão na mesa, inclusive, né? Mas hoje eu não só me autopublico, já tenho outros tipos de parceria, né? E de trabalhos também, né? Encomendado. Então, como, se você já quiser falar, tem o Hiperestrela ali, por Vamos. exemplo. Você que manda. Vamos É, pro Iberestrela agora? o Hiperestrela, ele foi o primeiro trabalho de quadrinho contratado lá, né? Um trabalho contratado ao Estúdio Tom, tá? Ou seja, o autor, ele criou, ele sabe criar os universos dele, mas não sabe ilustrar de forma profissional, ele não sabe editar, ele não sabe como publicar. Né? Produção e publicação são coisas diferentes. Mas o meu estúdio, quando o meu estúdio participa da publicação, mesmo que não seja de minha autoria, mas eu estou aí também, eu desenhei, eu editei, né? O Estúdio Tom está aí. Quando acontece assim, se for de interesse do autor, a gente também publica. Mas aí são contratos diferentes, a gente faz contrato, tudo direitinho. Então, é um tipo de serviço que eu nem esperava que eu fosse fazer, sabe? Inclusive, a sequência, isso é uma revista mais fininha, né? Esse Hiperestrela. Foi só um teste que esse autor quis fazer para ver se ele ia gostar. E a gente já está produzindo uma primeira revista com mais páginas já agora, já contratou o nosso serviço novamente, já está em produção lá, entendeu? Esse autor, ele é quem? O Ele nome dele o nome é, artístico é é o, Ro- Ropran. é o Ropran. Isso, é Aí, Ropran. Né? Se você quiser abrir a capa assim, botar ela a capa aberta, como assim? Fazer assim? é isso, olha lá, tem o Rio de Janeiro aí, tá vendo? É uma capa Se com- dupla. Ah, que Né? legal, se completa. Ele é um super-herói que atua no Rio de Janeiro da década de 80 alternativa. É aquilo que a gente estava conversando. É uma década de 80 onde o Brasil deu certo, sabe? Tudo lá, ecologicamente falando, tem o equilíbrio de tudo. Obviamente tem os vilões ali que não querem que isso aconteça, mas é um Brasil diferente, sabe? É um universo muito bonito, cara, mágico que esse autor criou. Tô vendo aqui um Fusquinha, né? Então, exatamente, tá vendo? Tem um trabalho de pesquisa aí, porque, né, como eu falei, é numa década de 80 alternativa. Então, os policiais naquela época usavam esse tipo de viatura aí, cara. Isso é bem legal. Isso não foi algo que o autor me falou que ele queria, sim. Entendeu? Você que Isso, fez o isso já foi um, processo isso já de. foi um trabalho de pesquisa feito por mim, né? Eu não estou desenhando uma história que se passa na década de 80. Existem essas preocupações. Às vezes a galera passa, lê, e às vezes nem percebe que tem tanta pesquisa envolvida para estar nessas coisas aqui, cara. Tanta pesquisa. A gente perde tempo. Perde não, né? Não é perder tempo. Investe, né? Mas É. a gente investe tempo e é muito tempo, cara, de pesquisa. Porque quando a gente escreve um livro, a gente pesquisa pra caramba também. Mas o quadrinho tem, além da pesquisa, para você saber o que é e tal, tem a pesquisa visual também, porque você está colocando, você está desenhando. Então a pessoa vai ver algo que está ali. Não é só, e naquela época eles usavam um Fusquinha. Não, cara, eu tenho que desenhar o Fusquinha. Como é que era aquele Fusquinha na época? Como é que era? Cara, é bem mais trabalhoso fazer um quadrinho assim. Qual a cor daquilo, né? Exatamente. Aí você tem também nos seus É, crossovers parcerias com outros artistas, né? isso, tem o Xamã Imagírica, né? Que ele, na época, ele surgiu através das campanhas de Catarse. Ele surgiu como uma revista extra, né? E foi legal também,
Porque Magílica é um pai e uma filha, né, que é a Cris Pereira, Cris da Costa, aliás, né? É a Cris da Costa, que é a autora, ela é criadora, e o pai, né, que é o Marcos, né, e desenha, né? Então é um pai e filha que produziam já esse universo de Magílica, eu acho que há mais de 10 anos, sabe? Há mais de 10 anos, só no mundo digital, sabe? Lançava, assim, página por página e tal. E esse foi o primeiro trabalho impresso deles. É uma revista mais fininha também, feita para dar de brinde pra galera, inclusive até hoje, né, quando eu vendo os combos nas feiras, aí eu dou, né, comprou o combão do Xamã, vai ela de brinde, mas também vendo separadamente se quiser, mas é mais para dar de brinde, né, por ser uma revista mais fininha, né. Bacana aqui que, além de ser uma produção, também é uma parceria do Não, pessoal. A Xamã entra aqui nessa história, né, e faz uma participação isso. também, O isso é Xamã legal. tá junto com a Luna, né, que é uma personagem do mundo, é a principal personagem do mundo de Magílica deles lá. E aí é uma espécie é bom, né, porque a gente apresenta os nossos personagens para públicos diferentes. O meu Xamã tá indo para o público deles, e a Luna tá vindo, né, o Magílica tá vindo para os meus, leitores. Então a gente se ajuda a se divulgar, né. Esse é um mini crossover, e os 7 é um super crossover, né, já é um super. Agora eu te pergunto, você quer ir para os 7, onde a gente vai ter assunto pra falar, ou a gente fala de Sertão dos Mortos? Também tô muito curioso pra falar. Você que manda. Podemos falar do sertão também. Então, ó, vamos falar de Sertão. Esse aqui também é novíssimo, tá com cheiro de Tá. pressa. Se você cheirar aí, ó. Tirei da Novíssimo. caixa ontem para trazer para cá. Tá na caixa lá. Que beleza. Fala dessa criação aqui, isso aqui vai pra um outro lugar, né, você leva a tua criação pra um É, outro lugar, né. aí eu não sou o autor, aí Aham. já entra o Victor Chafin, né, que é esse rapaz aí que faz roteiros, ele faz também, argumentos muito bons, ele é muito bom, ele tem uma pegada cinematográfica, né, o Victor ele é crítico de cinema, e ele faz teatro, né, então ele tem essa visão, mais cinematográfica mesmo. Inclusive, né, toda vez que ele escreve, eu até brinco, se você estiver assistindo aí, Vitor, não queira me matar não, hein. É. Mas eu sempre brinco dizendo que eu tenho que lapidar os roteiros dele, aí ele fala: "Que lapidar o quê?" A gente é quase irmão, né, ou pai e filho, né, porque eu tenho quase 50, ele tem seus 22, então ele é um jovem. Então, a gente até brinca, né, um com o outro, assim, né, tem essas faíscas que saem, né, a gente conversando, mas a gente tem essa liberdade, né, nós somos amigos e parceiros, culturais, né. E eu sempre quis trabalhar com sertão, tá, sempre quis. Era um desejo meu, ter uma história de quadrinho envolvendo sertão, mas eu queria alguma coisa diferente. Eu não queria ser mais do mesmo, sabe. Quando o Vitor veio com um sonho que ele teve lá, maluco lá, envolvendo o sertão, e ele falou do projeto, eu falei: "Cara, vamos fazer". E aí saiu o Sertão dos Mortos, né, que é uma história fechada, não é uma série. "Ah, vai ter mais, Herbert, Sertão dos Mortos?". Não. O Vitor até brinca dizendo que eu sou o cara das séries, ele é o cara dos one shots, né. One shots são histórias únicas, fechadas, é um termo que a galera dos quadrinhos usa aí. E assim, cara, é 2 histórias em né. Tem a história lúdica, onde, resumidamente falando, aí a gente vê um personagem principal, que é o que está na capa sofrendo aí. Ele inclusive, você abriu uma página aí que depois, se você quiser voltar nela, Você que manda. é, Mostra a página? é, mostra ela, você vai ver o Xamã aí, tá, o Xamã aparece aí dentro. Mas o que que tem a ver o Xamã no Sertão dos Mortos, eh, que tem aí aqui atrás, ó, temos aí um astronauta, que é isso? Que loucura é essa? Então, é porque essa história, ela tem uma história lúdica, onde basicamente é um cara, né, que a gente chama de cabra, caminhando pelo sertão nordestino em busca de um trabalho que dê a ele em troca comida, cara. Ele quer sobreviver, né. Isso a gente sabe que acontece muito de verdade no Nordeste, né. Como eu digo, mesmo sendo ficcional, a gente coloca elementos da realidade, né. E durante esse trajeto dele, aí a gente, vê que o Cabra, se esbarra com vários personagens regionais, cangaceiros, os policiais locais, indígenas, tem uns forasteiros que aparecem ali, enfim, tem vários personagens que ele vai interagir ali. Um astronauta, né, o próprio xamã tá ali, né, junto com os indígenas.
no final dessa aventura, eu não vou dar spoiler aqui, né, gente, que eu quero que vocês adquiram para vocês, né, terem uma leitura bacana aí. No final dessa aventura, a gente coloca uns extras, onde tem muito extra legal aí, cara. Tem inclusive, eh, cara, as inspirações que o Vitor teve para escrever, né, referências de filmes, de tudo. Cara, os extras estão recheados, bem legais. Mas o mais legal dos extras é a parte onde a gente fala sobre o simbolismo de cada personagem. O que que o cabra representa? Qual o simbolismo dele? O que que o astronauta representa? Aí Aqui. os extras aí. Tem vários, tem umas páginas com os extras aí. O que que o xamã e aqueles indígenas representam ali. E aí vocês vão ver a mensagem real por trás desse roteiro, sacou? Cara, ó, o Vitor ele foi muito feliz nesse roteiro aí, cara. Muito bom mesmo, né? Eu tenho orgulho de. Foram quase 4 anos de produção. Não foi fácil. A gente quase que desistiu um monte de vezes, né, da produção, porque tem uma equipe colaborativa aí e não foi fácil, porque cada artista. E foi durante a pandemia, né? Então cada artista passou por suas dificuldades, né, e tal. Enfim, mas saiu, né, saiu, tá aí o Sertão dos Mortos com muito orgulho, cara, muito orgulho. Lançamos na Bienal de São Paulo esse ano, né, foi um sucesso, a gente levou 100 quadrinhos, uma caixa fechada, e esgotou lá antes do fim da feira. Se a Show. gente tivesse levado mais, eu acho que talvez esgotasse o a mais que a gente levasse, né, mas é aquele negócio, né, quando a gente vai pra feira longe, a gente tem que estimar, né, cara, ainda mais com um monte de materiais, assim, é difícil, cara. Um monte de franquia, né? Um monte de franquias E aí, mas aí, foi sucesso, cara. foi um sucesso. Um abraço aí pro Vitor Chafim, ele aí que sempre fala do seu grupo GRT, que é a companhia de teatro que Isso. os caras ensaiam ali perto do antigo Monteiro Lobato, São Gonçalo, então é também uma pessoa de São Gonçalo. Um Aliás, grande abraço aí. ele sempre gosta de falar isso, é o grupo mais antigo de teatro de São Gonçalo, tem 40 anos, se eu bem me lembro. Perfeito, perfeito. Quase a minha idade. Olha aí, então um grande abraço aí também. Eh, de repente, Xamã não se vê mais sozinho, né? Esse Brasil imenso, com criações incríveis, mentes pujantes e muitos super-heróis, né? E aí Muita você tem a formação dos 7 que, cara, ganhou uma franquia única, que é a união desse herói seu com outros com tantos heróis do nosso país, né? isso aí. Vamos falar um pouquinho dos 7, então? Então, se você quiser fazer assim para ficar mais fácil para você, ó, Manda ver. Pronto. né. Então, os 7, cara, surgiu essa ideia dessa revista tá na sua capa aí, com o Marcos Gratão. O Marcos Gratão, salve Marcos Gratão, é um camarada lá de São Paulo. Rapaz, eu acho que é Araçatuba, se eu bem me lembro. Ó, você me perdoe se eu errei, hein. Não sei se é Ubatuba, Araçatuba, eu não me lembro. Mas ele é lá do interior de São Paulo. E quando eu comecei a entrar nesse mundo de quadrinhos aí, lá em 2015, quando eu comecei a ir para as feiras, eu já conversava com os autores pela internet, Orkut indo para Facebook, né. E o Marcos Gratão foi um dos primeiros caras que eu já conhecia. Só que assim, eu estava começando e o Marcos Gratão já estava no mercado já há um tempão, sabe. Ele é um cara que produz muito, cara, né, ele é uma das referências aí. E quando ele me chamou para fazer o crossover, era só o Xamã com o personagem dele que tá aí, o Enemos, né, tá acima do Xamã na capa aqui, ó. Aqui, É esse de cinza aí, isso. esse aqui. É, esse é o Enemos dele. Era só pra ser os 2. Tipo, foi o Xamã e Magílica, né. E aí, conversa vai, conversa vem, ele falou: "Cara, vamos fazer um grupo de heróis?" Eu falei: "Cara, eu quero fazer o que você quiser, cara, você é o cara, né. Pô, pra mim é uma honra estar aqui fazendo as coisas com você", eu falando pra ele, né. Aí ele juntou esses heróis, ele mesmo escolheu os heróis, né, os outros, né. A gente escreveu o argumento juntos, o roteiro também, né, mas ele fez um pouco mais aí do roteiro, e essa primeira revista ele fez a arte toda, tá. E eu fiz a edição, né, eu fiz aí o balonamento, o letreiramento e a publicação, né. Então foi um trabalho feito em parceria, unindo aí um grupo de 7 heróis, tá. Esse é o surgimento dos 7, que não surgiu assim exatamente. Primeiro a gente imprimiu, dividido em capítulos, né, são 4 capítulos. A gente imprimiu 4 revistas separadas, não era tudo colorido, era em preto e branco, era no formato menor. Teve uma história aí dos 7, né, que não é tão fácil imprimir quadrinho, né, Essa aqui é uma edição de luxo, seria. essa é a edição definitiva. Pô, que beleza, hein? Tá É a bem edição bonito. definitiva, formato americano. Você vê que todos os meus trabalhos aqui, eles têm um formato só, que é o formato a gente chama de formato americano, 17 por 26 centímetros, né.
Então isso aí foi a versão definitiva Essa impressa. aqui do Enem ficou bem É, bem legal mesmo. legal, Aí, né. ó. Então, esse foi o nascimento dos 7. Aí, cara, inspirado lá no Elian Lopes, que criou também na época ele tinha, lançado A Ordem, né, que era o maior encontro de super-heróis já feito até o momento. E depois ele veio com a Prime, né, também, a Alpha Prime, né, e tudo mais. Mas o Elian, ele me inspirou, né, eu quis fazer uma sequência dos 7, que são aquelas revistas ali. Aí esse Os 7 aqui, o volume 2, eu dividi em capítulos, tá vendo? Cada capítulo, ela faz parte desse volume 2. Todas elas juntas são o volume 2. E todo o volume 2 junto com o volume um é a saga fechada, não vai ter mais, tá, já fechou. Quer dizer, não é que não vai ter mais, mas essa história acabou, ela está completa. Essa saga está completa. Se quiser ter mais, aí não sei, né, se eu quiser um dia produzir. É porque assim, eu digo se eu quiser fazer mais, porque dá muito trabalho, gente. Ó, aí foram envolvidos 70 autores, 160 personagens. E eu fiz assim, eu tive ajuda, eu tive uma equipe de colaboradores, mas o grosso ficou comigo, né? E, cara, foi muito difícil fazer isso aí. Eu fiz durante a pandemia, eu acho que só consegui fazer porque foi durante a pandemia, porque aí eu estava em casa, né? Eu tirei esse período da pandemia para produzir, cara, né? Como não podia sair para trabalhar. Eu vendia churrasquinho nessa época. Aliás, inclusive, foi por causa da pandemia que eu parei de vender churrasquinho e comecei a trabalhar efetivamente com quadrinhos. Obviamente, porque eu tive a ajuda da minha família, tá, gente? Porque eu fiquei desempregado, né, nesse período. Aí já é outra história, né, eu já estou misturando tudo aqui, né. Mas tem a ver com Mas os tem a 7, ver, né, tem tem a a ver ver. com os 7. Eu vou fechar as arestas aqui. E eu tive a ajuda da santa trindade lá da minha família, da minha querida vozinha, né, que já faleceu recentemente, né, da minha mãe e da minha tia, né, a Neuza, a Cleusa e a Clemilda, que me ajudaram financeiramente nesse período de 2 anos, cara, 2 anos. Eu fui realmente, eu não tenho vergonha de falar isso, tá. Eu fui bancado por elas mesmo, assim, mas eu aproveitei esse tempo, eu não fiquei ocioso nesse tempo. Eu produzi, cara, e produzi. Enquanto muita gente não conseguia produzir nada, mas eu entendo também, porque às vezes, né, passaram por dificuldades e não tinha ninguém para ajudar. Então a cabeça da gente tem que estar boa para a gente produzir. Então, como elas me deram esse suporte, eu produzi. Eu não fiquei lá sentado vendo filme, né? Eu produzi, cara, sabe? Inclusive, durante a pandemia, quando eu estava lançando aí, para você ver que tudo vai fechar agora, né, esse meu trabalho, né, por conta desse suporte que elas me deram, mas esse meu trabalho fez tanta repercussão na internet, né, com campanhas no Catarse, coisa que eu nunca tinha feito antes, mas aí a pandemia me deu essa direção, né, "Vá lá, faz Catarse que você vai conseguir imprimir, né, e vai conseguir um público maior e tal". Aí eu consegui 2 coisas legais, cara. A primeira delas foi sair na televisão, né, foi sendo falaram sobre o meu trabalho todo, foi até o Fábio Júdice, né, que foi lá na minha casa, fazer uma matéria exclusiva sobre o meu trabalho com quadrinhos, né. Por quê? Porque eu estava deixando de trabalhar com churrasquinho, com outras coisas, para trabalhar com quadrinho, sabe. Então, teve essa reportagem bacana que saiu na Globo, né, e isso tudo me abriu as portas para fazer o primeiro grande trabalho, que foi antes desse do Ropran aí. O do Ropran foi um trabalho específico para quadrinho, mas surgiu um trabalho, cara, que eu nunca imaginei que ia fazer na minha vida, que foi trabalhar para uma empresa, uma pizzaria temática, que era de super-heróis, né. Aí, ali, nesse período, pô, eles estavam procurando por pessoas que trabalhassem com super-heróis. E como os 7 estava lá em destaque, saiu na Globo e tudo mais, eles chegaram até mim, entendeu? Então, como é que as coisas são interligadas, assim. Os E 7 abriu essas portas os aí, 7 né. abriu essas portas, né. E aí, assim, isso é outra história, né, cara, né, não preciso falar, né, mas, cara, foi um trabalho, assim, imersivo, cara, foi algo diferente, né, a gente aí eu me uni a Big Mal, tá, o Big Mal ele se tornou um parceiro maior nesse período, porque ali uniu nossas habilidades, não só de fazer quadrinhos de super-herói, mas também das nossas profissões anteriores, né, porque antes de vender churrasquinho, antes de eu ter uma locadora, eu trabalhei com projetos, né, eu era desenhista de AutoCAD. Eu trabalhei muitos anos com isso, antes de começar essa parte mais artística, né. Então eu tenho uma noção de projetos técnicos, de como né, fazer projetos mesmo, né, construção civil. E o Big Mal, ele é designer de interiores, então ele também tem ele tem uma outra visão até além da minha, porque eu era mais da parte de planta baixa.
E ele já tem também de obra, entendeu? Porque ali, para fazer o que eles pediram, cara, o que esses clientes pediram, eu poderia falar assim: não, não vou conseguir, não, tchau, procura outro. Não, cara, eu falei: não, eu quero tentar fazer isso aí, cara, vamos lá. Isso é empreender, né? Então, aí veio, cara, Foi uma pizzaria no Rio Grande do Sul, não é no isso? Rio Grande do Sul. Cara, foi um trabalho sensacional, cara. Ó, que envolveu pessoas que trabalham no carnaval para fazer os bonecos gigantes que a gente desenhava. A gente fez todo um projeto estrutural, cara, imersivo, quando as pessoas entram na pizzaria. Não é um enfeitezinho aqui ou outro, não. É um local que você se sente numa cidade, a cidade que a gente criou, né? Com os personagens que nós criamos, entendeu? Tem um palco Todos criados para para eles, para né? eles. Nós não Aham, criamos, não é nosso. A gente aham. criou para a empresa. Eles contrataram a gente para criar isso tudo para eles. Eles disseram o que eles queriam, a gente. Qual era mesmo a O nome é Heróis Food Show. Tá lá. Se vocês olharem nas redes sociais, tá lá. se for lá na Tudo que tá lá dentro, cara, tudo. Os shows que estão no palco, a gente escreveu os roteiros dos shows, a gente fez as gravações das vozes, né, a sonoplastia, tudo que você imaginar, tudo que tá lá dentro foi feito pelo Estúdio Tom, cara, sabe? E eles foram meus clientes por 2 anos, cara, sabe? E de vez em quando eles voltam para pedir um serviço avulso. Então, os 7 me abriram essas portas, cara, coisa que eu nunca imaginei. E os 7, aí voltando para os 7 agora, né, os 7, atualmente, ele ainda é o maior encontro, né, se você quiser. cadê aquele que tinha Aqui, um essa aqui. esse é muito Se você quiser abrir a capa aí assim, deixa eu segurar aqui. olha isso, gente. Aí você segura do Aí, outro lado aí. Ademir Júnior que nos ajude agora, se isso aqui vai ficar enquadrado. Então, cara, assim, ele ainda é considerado o maior encontro de super-heróis brasileiros, de personagens. São 161 personagens contando com o Xamã, entendeu? Então, assim, não é competição, não estou competindo com o Elian, nada disso, cara. Eu sempre faço questão de falar. Se não fosse pelo trabalho do Elian, eu não teria feito isso aí, entendeu? Ele me inspirou. E espero que um dia, ou ele ou outra pessoa, que faça com mais heróis ainda. Ou que esses universos se conversem, porque aqui tem personagens do Elian aí também, né? Tem personagens de outros autores. Sabe, é um universo compartilhado, o Rômulo. Isso aí não é criação minha. O projeto é do Márcio Gratão e meu, né? Nós fizemos o projeto de unir esse personagem. Mas cada personagem tem o seu próprio universo, tem a sua própria linha de publicação, entendeu? Isso é lindo, cara. Isso aí eu digo que é sempre uma porta de entrada para o universo dos super-heróis brasileiros. Não é só uma leitura comum, é muito mais do que uma leitura, entendeu? Quer apontar alguns aí? Que você Então, por conta do Elian, né, que começou com essa questão de trazer heróis clássicos e heróis contemporâneos, tem aqui, né, ó, o Capitão 7 aqui, ó, já apontei já, o Capitão 7, que, pô, cara, o Capitão 7 ele teve um programa de TV na Record, TV em preto e branco na época ainda, né, e hoje o brasileiro não conhece, sabe? Personagem, ó, tem a super equipe de heróis aqui, os Invictus, que é do Rafael Tavares lá de Recife. Tem aí o próprio Nemos aí, do Marcos, né, Gratão. Tem outros personagens do Marcos Gratão aí também, que tá. O Marcos Gratão ele tem um universo enorme, cara. Aí eu botei alguns personagens dele aí. tem a Kombi Ó, Vampiro tem aí. os do Valu, né? Ah, Que tá aqui os Megasônicos. Inclusive, Valu aí, parabéns aí pela premiação. Ele ganhou uma premiação por animação aí, Sabiana, né? é. Ó, que é a, Tá a voando. outra forma, né? Ó, bacana. Parabéns. A Come Vampira pô, cara, todo mundo quebra essa capa, cara. Porque a Kombi, ela ficou realmente mais. É uma Kombi, né? Grandona, né? Ela fica mais destacada. Pô, que isso, uma Kombi vampiro. Que é do meu amigo Jorginho. Saudade de você, cara. Saudade. Não sei se você vai estar assistindo aí, mas saudade da época do Jorginho, cara. Cara, o catalogador de universo, que é o deus, né? Desse universo dos super-heróis brasileiros. E quando eu digo que ele é o deus do universo mesmo, cara. Porque tem muitos e muitos e muitos quadrinhos, né? De autores totalmente diferentes do Brasil todo, que tem o catalogador lá, cara. O catalogador, ele tá aqui na série de origem do Xamã também. Ele tá na primeira capa, inclusive, aqui no volume 0. Então, assim, tem inúmeros personagens com as suas próprias histórias, sabe, gente? E vale muito a pena também, cara. Os 7. É engraçado, né? Quando começamos com esse trabalho dos 7, eu nunca imaginei que ia ganhar essa proporção, que ia me abrir essas outras portas. E que, inclusive, essa porta que abriu aí da Heróis Food Show, né? Que me deu essa coisa, pô, vou passar a oferecer os serviços para fazer quadrinhos também, e estamos aí, entendeu? Então, tudo, cara. Cada trabalho desse aqui, sabe, Ron, tem a sua história por trás, né? Tem a sua importância na minha trajetória artística. E E é, deixa eu te é perguntar, isso.
você já trabalhou bastante, você tem coisas para entregar ainda, sequências para entregar. Quando você olha para o horizonte, o que que vem? Pode ser uma Uma sequência que você já aposentadoria. calma, vamos um pouquinho antes Tô desse brincando, quero desse aposentar. desse horizonte aí. Pode ser uma sequência que você esteja trabalhando, alguma coisa que você queira contar, que tá no teu coração aí, um spoilerzinho pra gente. Ah, cara, bom, olha só. Mas você fala o quê? Também de sonhos também? Se você quiser, pô, eu tenho maior vontade de fazer um quadrinho de não sei o quê. Ah, tem, Mete tem um monte bronca. de coisa que eu tenho vontade. Assim, ó, tem as produções que eu tô fazendo atualmente, né? Inclusive tem uma campanha que está no Catarse, né? Tem uma campanha que está em Catarse, né? Para quem não sabe o que é Catarse, é uma plataforma crowdfund, né? Não sei se eu falei isso. Rick, Não sei se eu falei isso. Não, crowdfunding, crowdfund. financiamento coletivo. Financiamento coletivo. Financiamento coletivo que a galera usa aí para fazer campanhas de pré-vendas, de pré-lançamentos. No meu caso lá é pré-lançamento. Tem gente que fala, o que é esse pré-lançamento? Pré-venda é isso aqui, ó. Eu tenho essa revista já impressa, ela já está aqui, ela já existe. Eu vou fazer uma pré-venda dela, né? Uma campanha de pré-venda. A galera compra, acabou a pré-venda, eu entrego para todo mundo. Pré-lançamento é uma revista que não existe ainda, ela ainda vai ser impressa. Então eu estou fazendo a campanha para vender trabalhos que eu já tenho junto com ela, ou só ela. A galera compra o que quiser lá. E quem apoia ganha uns mimos aqui, Quem tipo o nome apoia, aqui, ó. quem Ó, apoia, isso, eu fazia muito isso. Eu atualmente não tenho mais feito isso, porque, por exemplo, isso aí me prende a esperar a campanha acabar, fechar mesmo definitivo, para eu poder botar os números dos apoiadores e imprimir, aí sim mandar imprimir. aham. Por exemplo, essa revista está na gráfica, né? A campanha está rolando ainda e eu já mandei para a gráfica. Então, eu não tenho mais feito essa questão dos nomes, né? Isso eu fiz mais no período de pandemia. Como atualmente tem essa questão da época de feiras, cara, o meu tempo ele tem que ser mais otimizado, sabe, o Rômulo? Mas tem outros mimos, né? Tem, por exemplo, promoções especiais lá dentro. Ó, por exemplo, tem uma promoção lá que eu vendi uma hoje, quando a gente estava vindo para cá. A gente estava vindo para cá, eu estava vendendo no celular, cara. Coisa boa, Que hein? eu estou fazendo Black Friday dentro da campanha. Então tem um combão lá com 50% de desconto com tudo meu lá. Cara, e vale a pena. Tudo que porque vocês veem que eu tenho bastante coisa. Então, o valor aqui dá uns 700 e poucos reais, cara. Lá tá por 375, se eu bem me lembro. Tá barato, cara. Eu sei que 375 é grana, mas em vista da quantidade de produtos, e não é só os quadrinhos, vai os jogos também, vai o card game também dos sets, sabe? Tem um jogo de card game. Pô, cara, tem muita coisa legal lá. Então tem os mimos lá, tem as promoções que eu faço, né? Não tem o do nome, mas tem outros tipos de E coisa. esse crowdfunding agora, esse financiamento coletivo é para Aí eu tô fazendo uma campanha para um quadrinho completamente diferente de tudo que tá aqui. Eu gosto dessa coisa da variedade, porque a gente vai pegando públicos diferentes, entendeu? Aqui eu trabalho, ó, com suspense investigativo e terror. Ali com super-heróis, né? Os sete xamã, aqui com terror mais gore, né? Agora eu vou vir com drama, cara. ih, Um drama cotidiano, né? Então lá não é de minha autoria também. É um outro trabalho feito em conjunto. Como é que surgiu? Posso falar um pouquinho? claro, ué. Olha como Pô, que surgiu, cara, esse trabalho, cara, que também é derivação desses trabalhos que eu tenho feito sob encomenda no Estúdio Tom. Esse autor é lá de Minas Gerais, né? O nome dele é Álvaro de Carvalho, e ele é poeta. Poeta, né? E tem um pezinho assim, quer fazer quadrinho e tal. E ele é da cidade de Machado, Minas Gerais, no interiorzão mesmo. E aí ele me achou no LinkedIn, né? Lá na plataforma LinkedIn, e pedindo orçamento para fazer, para encomendar um quadrinho baseado num poema dele, né? Num poemazinho dele. Aí ele mandou esse poema para mim, cara. Quando eu li, me apaixonei, cara. Eu falei, caraca, cara. Mas é claro que eu queria vender meu serviço, né? Óbvio. Ué, a gente tem que pagar as contas também, né, gente? Então, então assim, resumidamente, né? O poema dele, cara, era só placas de sinalização de trânsito, olha só. placas de, tipo assim, não fume, sabe? Entra sem bater. Quando você lê esse poema dele, você vai sendo direcionado através dessas placas e você imagina a coisa acontecendo, uma pessoa andando, ou você mesmo, ou, sabe? Cara, é brilhante, cara. Aí quando chegou no final, um final surpreendente, eu falei, caraca, cara, o que que é isso, cara? Aí eu falei assim, meu Deus. Eu imediatamente já imaginei o quadrinho, já veio tudo na minha cabeça. Eu falei, caraca, que maneiro, cara. Aí eu tentei vender o serviço. Ele falou, poxa, cara, ele tava. Isso tudo também tá lá. Eu gosto de colocar nos extras essas histórias, sabe? Tá lá no extras do aviso, né? O nome
O nome do oh, meu Deus, me fugiu a Do palavra livro? agora. Não, não do livro. Quadrinho? Não do quadrinho, do poema. O Do nome do poema? poema dele é Avisos aos Viajantes. Aí o quadrinho eu decidi colocar só avisos, em geral, né. Eh, e aí quando, até me perdi aqui, quando ele falou comigo, né, sobre aliás, quando eu li o poema dele, e eu imaginei isso, eu Você tentei falou que vender. ofereceu o Fui serviço. oferecer o Hã. serviço, falei do preço, aí eu retomei, lembrei. É a cabeça de velho, gente. Eu retomei. Aí ele falou assim: "Pô, Eberton, eu estava esperando por um aporte, né, de um edital, né, cultural, tal, mas esse aporte não entrou, né, não conseguiu. E aí, cara, eu infelizmente não vou poder, eu quero fazer o projeto ainda, mas agora não vai dar". E isso foram rolando, né, foi rolando um tempo, foi rolando uns meses, e eu de vez em quando ia lá: "E aí, cara, vamos", porque eu também queria fazer, eu não queria só o dinheiro, entendeu, eu queria fazer. E aí, cara, e ele falando: "Pô, ainda não dá, não sei o quê, e aí, cara, numa dessas viagens que eu fui para São Paulo, né, não sei se foi de São Paulo ou se foi de Minas, né, indo para essas feiras, né, aí eu voltando na estrada, aí eu vendo aquelas placas assim, eu falei: "Cara, eu vou", as placas, né, Você olhou as placas de trânsito eu lá, eu cara. falei: "Eu vou ter que fazer avisos, cara, eu vou fazer parceria mesmo, não vou esperar mais ele não". Eu queria fazer, cara. Aí eu cheguei em casa, falei com ele, falei: "Cara, vamos fazer a parceria? Vamos, mas ó, para fazer parceria, para funcionar para mim tem que ser assim, assim, assado". Eu fiz um contrato direitinho, e tá lá, cara, Aviso tá lá. Cara, Aviso tá lindo, cara, tá muito bonito a revista. É um one shot também, né, é uma revista adaptada de um poema, sabe, que é uma coisa totalmente diferente de tudo isso aqui que eu fiz até Então, agora. você foi para dentro do projeto, abraçou o projeto, Sim. mas está usando a ferramenta do financiamento coletivo Sim, para o público poder auxiliar, né. é. Então, recado para vocês aí. Toda essa história que o Wellington contou, que é emocionante, você vê, ele foi o final derradeiro é as placas de trânsito, falou assim: "Cara, eu já tô apaixonado, eu vou abraçar esse projeto". Você pode fazer esse projeto acontecer da melhor forma aí, o quê? Apoiando o financiamento. E para isso, como é que as pessoas podem te encontrar É para poder saber fácil. de tudo isso que está acontecendo? Assim, a campanha ela não vai durar por mais muito tempo, né, ela vai terminar dia 15 de janeiro. Não sei se vai ao ar até essa data aqui, né, mas se não for também tá tranquilo. Eh, mas é catarse.me, né, /avisos. É bem fácil, entendeu. E tá lá, tem toda a descrição da campanha tá lá, tem vários combos com as minhas revistas, tem essas com tem a promoção da Black Friday, mas tem outras promoções também lá, que a Black Friday é só o combãozão, né. Eu tenho outras promoções com um valor menor, né, mas que também é bem atrativo lá, O entendeu. arrobão, o arroba é qual? Arroba do Everton agora, eu É tô o arroba das minhas redes sociais? do seu Olha, cara, eu prefiro dar o Linktree, porque tem manda tudo ver. lá. O Linktree muita gente não conhece, né, mas é Linktree/estúdio, estúdio não é com em inglês não, tá, gente. É o É estúdio estúdio, só não tem acento, mas é com E. Estúdio, até bati aqui, estúdio.tom, Ton de nariz. pronto. Caiu ali, achou Caiu tudo. ali, cara, você vai ver a entrevista na Globo, vai ver todas as minhas redes sociais, campanha de Catarse, grupos para vocês, grupo secreto para vocês o grupo secreto não é para interagir. O grupo secreto é para eu passar mensagens, informações exclusivas de produção. Por exemplo, estou produzindo uma página lá, às vezes eu vou lá e jogo: "Ó, estou produzindo isso aqui", tal. Quem quiser vir no privado conversar comigo depois, está convidado, entendeu? É para esticar essa, porque, assim, se eu botar um grupo aberto, fica ruim, se perde, sabe. Então o grupo é para galera que quer me acompanhar mesmo. Receber Quer falar informações. receber informações. Quer conversar comigo, me chama no privado, cara, sabe. Tá, eu tô aberto, meu zap é de domínio público, cara, pode me chamar. Então, galera, tá dado aí o recado, tá dado. Se você pesquisar também, quadrinhos causos, xamã, provavelmente você vai cair nas playlists do canal, né? Então você pode, do canal do Cultura Milanesa, dali você com certeza vai chegar no Everton também e nas suas obras, tá bom? Eu te agradeço muito por a gente ter conseguido gravar, foi uma jornada pra gente conseguir alinhar aí, a gente conseguiu fazer acontecer e a gente agradece muito a vocês também. Isso aqui tudo é pra vocês e por vocês, é pra nossa comunidade, pra nossa galera. Isso aí. Então, compartilha para alguém que você acha que vai gostar, conhecer o nosso Brasil, conhecer os nossos quadrinhos. Curte, comenta e compartilha, que ajuda muito. E também considera o nosso apoio, esses R$ 5 você mantém tudo isso aqui funcionando, que é uma estrutura difícil de se manter. Então, fica um grande abraço. Obrigadão, Everton. Obrigadão a todos. Valeu, galera. Tchau, tchau. Obrigado, valeu, cultureses.